bensound.com. 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 bensound.com.
bensound.com. bensound.com. E aí, galera, estamos aqui para mais um MetaLife Podcast. Estamos com alguns minutos de atraso, pouquinho, 30 minutos só. Quase né? nada. Faz parte do processo aqui, da onde a gente vem. Aí a Dutra estava meio congestionada, né? Tava, principalmente na entrada. Pegar a Dutra em Tremembé, gente, Não é fácil. é complicado. Sair de Tremembé já é difícil, né? É É complicado. muito trânsito, muito movimento. Os sinais, todos os semáforos de Tremembé fechados. Isso, Tremembé tem muitos semáforos, né? Deve ter uns 2. Uns 2, né? E o radar que não deixa Não, correr. o radar, não, Tremembé é uma metrópole, gente. Pardal em Tremembé, parece que é verão. Então, Pardalzinho para. mas estamos aqui, os nossos convidados aqui, casal de pastores que aqui estão, são uma bênção, gentis demais, e nos esperaram com tanto carinho, com tanta paciência, e tem uma história tão poderosa. Gente, um pouquinho que nós conversamos aqui, já ficamos maravilhados de ver o quanto Deus é bom. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, que o episódio de hoje será incrível. Então eu quero que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, que é por onde você está nos assistindo no YouTube. Ative as notificações para você ficar por dentro, porque toda semana, quarta-feira, às 20 horas, tem episódio novo, tá bom? E, detalhe, ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Então, nós não tem esse negócio de gravado, não, gente. Até porque se dá ruim, foi ao vivo também, né? A gente pede desculpa na hora. Que às vezes pode escapar alguma coisa aqui, mas está tudo ao vivo. Mas o nome de Jesus tem glorificado, porque o MetaLife tem o objetivo de levar até você informações que transformam a sua vida, tá certo? Então manda para o maior número de pessoas que você puder, para ninguém perder o episódio de hoje, porque está demais. Hoje, aqui na bancada comigo, depois de muito tempo, ele apareceu. Eu voltei. Eu voltei. Como diz meu amigo Roberto Carlos, Eu eu voltei agora pra ficar. É isso mesmo. Quanto tempo fora? Eu fiquei 4 meses. Olha, gente, 4 meses de férias. Eu espero que todo mundo tenha morrido de saudade. Tá, era só lágrimas aqui nos comentários. Aqui ficou molhado. Ficou. É. Agora ele voltou pra ficar. Matheus Duarte. Voltei de vez. Gente, tudo bem com vocês? Eu tava de férias, as minhas férias são longas, porque eu tenho que descansar mesmo, e eu peguei 4 meses de férias. A última vez que eu vim foi em dezembro. Eu vou sair de férias de novo, porque eu sou uma pessoa que aprendi com a Fátima Bernardes, com a Ana Maria Braga, a ficar 5, 6 meses de férias. Eu vou sair em maio de novo, mas eu volto, pretendo voltar. E espero que vocês que têm o espírito do tio do Zap, que é aquele de ficar mandando meme pros outros, que você compartilhe o podcast, o MetaLife, com as pessoas. Ao invés de ficar mandando meme do senhorzinho que foi fazer empréstimo depois de morto. Gente. Pois é, são coisas assim. Brasil. Iu. Mande o MetaLife. Mande o senhorzinho e mande o MetaLife embaixo. Porque junto, esse MetaLife aqui levanta até defunto, cara. É isso mesmo. Pode ficar sossegado. É isso mesmo, gente. Manda no grupo da família lá. Então tá com a gente aqui hoje o pastor Luiz Paulo e a pastora Bianca. Que prazer, que honra ter vocês aqui. Vamos começar pela pastora. É a única mulher da bancada hoje, então vamos começar. Fale um pouquinho sobre você, sobre o seu ministério, e aí depois o pastor também se apresenta e a gente já vai sair arrebentando e contando testemunho. Muito bom. Nós vamos emendar uma na outra. É como diz o meu amigo Marco Feliciano, Nossa. Sai da frente, Satanás. Então, nós já vamos chegar com os 2 pés no peito e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Pastora Bianca, por favor. Pastor, primeiro, muito agradecida, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, e eu tenho a certeza, como bem o senhor disse, que esse programa vai ser para edificar
outras vidas que de repente passaram pelo que nós passamos, por situações semelhantes e às vezes não sabem como sair delas, né? Bom, inicialmente eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, carioca da Gema. Que legal, hein? Morei lá durante toda a minha vida. Minha mãe é inglesa, nascida em Gloucester, na cidade de Harry Potter, onde Oh, foi Que legal. legal isso. Que legal. a minha mãe, ela foi cantora da Rede Globo durante muitos anos. E eu não sei se o senhor lembra, o senhor é jovem ainda, mas eu não sei se o senhor lembra do Globo de Ouro. A minha Sim. mãe cantava então nessa época no Globo de Ouro. Ela era da banda de apoio ou era cantora? Ela era cantora mesmo. Você não vai lembrar, você é muito Mas jovem. provavelmente eu saiba. A minha mãe. A minha alma é velha. Então tem uma lá na igreja assim também, Tem também, parecida, tem. E a minha mãe, ela era cantora mesmo, ela cantou na novela Carinhoso. Eu não sei se Sim. vocês têm alguma lembrança, né? E ela gravou alguns discos e ganhou 3 troféus do Globo de Ouro Que na época. belezinha. Como é o nome dela? Sally Baldwin. Ela tem algumas músicas no YouTube, Ah, pouquinhas que na época, porque na maravilha. época não tinha muito como gravar. A gente subiu algumas assim, fomos aventureiros Sim. em subir, mas na época ela era conhecida nesse então, mas agora ela já é uma senhora. Ah, que Dona legal de casa, isso. né? Que legal Que isso, de legal. verdade. E ela de Gloucester, e aí minha mãe então veio para o Brasil a passeio, conheceu meu pai nesse então e se casaram, não é? Nós vivemos, eu sou carioca, no Rio de Janeiro, e eu tive uma vida conturbada. A princípio, a vida da minha mãe era uma vida de um casamento habitual, né, normal, mas meu pai começou a apresentar crises, né? A gente que conhece o mundo espiritual, a gente sabe do que se trata essas crises, porque o meu pai teve envolvimento com outras denominações, né, religiões afro, que nesse então eu posso falar um pouco disso porque foi algo bem pesado, apesar dele ser filho de pastor. Olha a contradição, Nossa, sim. né? O meu avô, ele era pastor, só que, assim, eu tenho a certeza absoluta, pastor, que eu estou aqui graças às orações do meu avô Não tenho e da minha dúvidas. avó. Eu Amém. estou aqui porque eu presenciei eles inúmeras vezes de joelho orando por nós. Só que era aquela criação muito restrita e fanatizada e que tudo é pecado. Que Isso mais criava traumas do que... exatamente. Isso para um jovem, eu estou falando de, não sei, 80 anos atrás, que seja, Muito né? tempo. Então, isso para um jovem, isso aí causa algum tipo de trauma, né? Então, o meu pai, ao invés de amar o evangelho, como eu amo hoje, como eu procuro fazer o meu filho amar, ele causou... na época, né, ele, por causa desse tratamento, causaram feridas expostas na vida dele, abertas, e ele pegou a verdadeira aversão ao evangelho. Então, ele se tornou uma pessoa altamente agressiva, né, violenta e usuário, dependente químico, usuário de drogas, E aparentemente eu tinha uma família completamente estabilizada, porque assim, financeiramente nós tínhamos uma vida confortável, né? Mas a realidade dos fatos não eram bem assim. E às vezes a gente vê as pessoas, né, com um sorriso no rosto, e eu falo isso com propriedade porque era o que eu vivia, mas por dentro a gente estava quebrado, Sim, né? O meu pai, ele era muito violento, enfim, andava armado, Meu Deus. quebrou meu braço, Meu minha Deus. perna, tive traumatismo craniano. Então, assim, situações pesadas, né, que a gente vendo hoje, eu sou muito feliz e casada com um homem de Deus há 25 anos, mas as pessoas às vezes não conhecem a nossa história, né, e nos julgam pela capa, né? Por isso que existe aquele velho ditado, né? Não devemos julgar o livro pela capa. A gente tem que conhecer de fato a vida das pessoas, Sim. né? E nesse tempo, então, toda essa violência, nós fomos assaltados. Eu morava na Barra da Tijuca e nós fomos assaltados em casa. E foi aí que minha mãe decidiu, então, vir para Guaratinguetá, onde começou uma nova história e onde eu conheci o meu marido. Eu fui comissária de bordo. Olha só. Fui comissária numa empresa que fazia voo internacional e fui também comissária de bordo de jatinho particular. Estudei em Nova York, me formei lá
e trabalhei em jatinho particular. E nesse tempo todo, então, o Senhor nos chama para a obra de Deus. Conheci o meu marido na igreja e o Senhor falou: olha, agora você vai ganhar almas. Cumprir sua missão, Agora né? você vai cumprir sua missão de uma outra maneira, né? Então chamou em uma fase boa. Que Chamou em uma belezinha. fase boa e eu tive que deixar. É uma profissão que eu amava, até porque toda a minha família é da aviação, né? Praticamente toda. Meus tios são pilotos de helicóptero, meu pai era chefe de equipe da Varig, Olha só, meu primo é que piloto bacana. de caça. Então, assim, é uma família envolvida com a aviação. Uhum. Então, quando eu deixei a minha profissão, foi realmente uma renúncia, né? Um sacrifício mesmo. E a gente acabou, então, indo nas missões, né? Por onde o Senhor nos chamou. E nesse tempo, nós estivemos 20 anos fora, pastor. 20 anos fora, trabalhando em missões. Que legal isso. E para a honra e glória do Senhor Jesus, foram experiências assim que hoje eu trago uma bagagem de vida que eu agradeço a Deus, tanto pelas lutas quanto pelas bênçãos derramadas, né? Porque ali fomos forjados, ali nós conhecemos o lado escuro, né? Porque as pessoas têm às vezes uma impressão ou uma imagem de que você ser pastor, missionário lá fora é algo muito fácil, é algo glamuroso, é algo muito simples, e não é bem assim que a banda toca, não é? Então, para quem trabalha em missões e para quem conhece um pouquinho o trabalho de ser ganhador de almas lá fora, eu posso dizer para vocês que não é nada fácil, mas, como eu estou dizendo, é uma bagagem de vida maravilhosa. Imagino. Maravilhosa. Aprende muito, né? Aprende, Cultura, muito, tudo. muito, muito. Que legal. E o nosso amigo pastor Luiz Paulo. Como é? Fale do senhor. Eu estou ouvindo aqui a minha esposa falar. Boa noite mais uma vez Boa a noite. todos. Um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida. E ela vai falando aqui, vai vindo um filmezinho na nossa cabeça, né? Ela teve intoxicação, né? Devido à situação lá no México, o povo mexicano tem um hábito de fazer tudo com a mão, então a higiene lá não é tão ativa como a nossa Tão aqui apurada. no Brasil. Mas então eu, no meu caso, eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano, e a minha infância foi lá em São Paulo. Logo nós viemos aqui para Guaratinguetá, aqui em Guaratinguetá, Sim, aqui né? em Na internet a gente vai em Exato. todo lugar. Isso. E meu pai é italiano, veio pro Brasil, É uma mistura, conheceu a né? minha Nossa, esposa. Meu filho colombiano, Olha só. Pois é. né? A sogra é inglesa. Inglesa, Inglesa. meu pai é italiano. Isso minha é uma mãe, casa brasileira mesmo, né? É. Tá todo mundo ali. e o nosso filho é colombiano. Então, Olha só. Olha só. E, enfim, então meu pai conheceu a minha mãe. E a minha infância foi em São Paulo. Logo vim aqui para o interior de São Paulo. E aí foi onde, lamentavelmente, né, eu, na minha adolescência, comecei a experimentar o que é entorpecente, maconha. Começa tudo com cigarrinho, gudangarã, depois você quer provar Sim. maconha. Não gostei da maconha, você fica meio abobado, abestado. Uhum. Aí provei a cocaína, gostei. Que o efeito é o O contrário. efeito é contrário, você fica bem agitado. E infelizmente eu me aprofundei, né, na cocaína. E tem um detalhe, né? Porque o drogado, ou ele se droga porque ele quer se esquecer dos problemas, né? Quer evadir os problemas, ou porque ele gosta. E esse era o meu problema. Eu Que é fazia por prazer. Eu acho que isso é o mais pior. difícil. Porque Isso você é o gosta, então você faz com mais intensidade. Uhum. A ponto de eu, enfim, eu cheguei num estado muito deplorável na minha vida. Eu perdi 2 motocicletas, né? Na época, perdi carro. Eu tive vários acidentes. Tive 3 inícios de overdose. Meu Deus. E cheguei uma época na minha vida que eu já não inalava a cocaína, eu comia. Meu Jesus. Eu tinha amigos que eu me lembro perfeitamente que eles tomavam na veia e eu sempre tive medo de agulha, então eu falo, Pelo não, isso- menos, Graças né? a Deus, Graças eu já a tinha Deus. morrido. Exato, que inclusive alguns dos meus amigos morreram com AIDS, Claro. enfim, outros amputaram a perna.
E eu tive esses 3 inícios de overdose, mas a misericórdia de Deus, como sempre, estava sobre a nossa vida. E eu cheguei a ponto de beber álcool puro, eu bebia álcool de farmácia. Álcool de farmácia, eu pegava bita de cigarro no chão, fazia cigarro e Que fumava. situação. E não era nem por falta, no caso de dinheiro, era o estado deplorável. Hoje a gente entende que era uma pobreza espiritual muito Sim, grande, né? E para tudo isso eu venho de religião tradicional, Uhum. né? Apesar que meu padrinho também é espírita, e a minha família vem de religião tradicional, católica. Sempre fui na missa, fazia as participações comumente, mas eu fui me aprofundando aí nesse fundo, nesse poço sem fundo. E para tudo isso a minha mãe me chamava para ir à igreja, né? E eu dizia para minha mãe, eu que igreja evangélica de crente, não sou louco, não sou ignorante, fanático. Nem de né? crente eu gosto. não sou fanático, não, eu quero mais é curtir minha vida, sou jovem, vou fazer o que na igreja? Que esse é o pensamento errôneo Sim. de muitos jovens, né? Sempre foi e continua sendo. E então enfim, foi, digamos assim, que o meu tempo de usuário foi curto em comparação a pessoas que a gente atende por aí, que tem Anos, né? 30, 40 anos Sim, se tem drogando. gente que Uma vida tem inteira. uma vida ali, É. né? Exato. No meu caso, eu considero que foi um lapso bem curto, só que foi intenso. Muito, muito intenso. Foi intenso. Que foi onde eu também me afundei rapidamente. Três começos de overdose? 3 inícios de overdose eu tive. Meu Jesus. É. Podia ter morrido E eu me 3 lembro vezes, das né? 3 como foi. Eu me lembro uma por uma. Meu Deus do É céu. uma sensação muito ruim, horrível. E você sente assim a morte ali, Sim. né? Buscando você. É o limite do que É o um corpo limite. pode aguentar de... Eu lembro que meu coração, e na terceira eu me lembro que eu estava tomando uísque. Nessa época eu estava melhor financeiramente, então eu tomava, e quando eu estava falido era ipioca, Meu Deus do céu. era vodka. Era ruim do ruim mesmo. É. Jesus. Na época não tinha esse cotorita, como é que fala? Cocorita? Corote. 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 Corotinho. Na época não existia o corote. Mas enfim, então, Tava melhor de situação, foi beber uísque. aí eu me lembro que nesse dia foi muito ruim a sensação que eu tive. Meu Deus, imagina. Eu saí de mim, né? Me lembro perfeitamente. Senti o meu corpo assim, enfim, muito trêmulo, o coração assim, quase saindo pela boca. E eu me lembro que eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Você vê que é irônico, né, Sim, pastor Paulinho sim. e Mateus? Você veja que quando a gente convida as pessoas, como você mencionou, né, para ver um programa desse, tão abençoado, tão, né, importante, tão construtivo para a família, para os princípios, as pessoas não compartilham ou não querem ouvir, ou não têm paciência, ou acham de repente meio chato, mas é exatamente isso que vem salvando as pessoas, Sem dúvidas. né? Hoje eu me arrependo pelas vezes que a minha mãe me convidava para vir e eu não vinha. Porque eu achava que era, enfim, caretice, desnecessário, Fanatismo, fanatismo. A gente sempre tinha algo melhor para fazer aos nossos Ah, olhos, né? sem dúvidas. E como eu dizia, e Deus, dentro do seu amor, sempre tendo paciência e tendo Compaixão compaixão mesmo, né? da gente. Amém. E então foi mais ou menos isso, um pouco da minha história. Só emendando Sim. uma pergunta, com quantos anos o senhor entrou na vida das drogas? assim? 16. 16, Foi dos né? 16. Adolescente mesmo. É, né? adolescente. Idade que todo mundo entra. De repente alguns vão saber o que é aquele cigarro Guda Garan, Sim. e depois passei para maconha e logo fui para cocaína. Um abismo puxa um outro abismo abismo. puxa E outro graças a abismo. Deus, louvo a Deus por não ter provado o crack. Porque o crack... Então acho que E na fica minha- o recado aí de não Não comece. sempre, não comece com Não nada. prove, É. não experimente, É, porque tem o não quesito- seja curioso. É isso. Porque vai quesito destruir, né? curiosidade, É. né? Entendeu? Então, E eu Quero ver fui, que e eu isso me dá. lembro, Mateus, que Uhum. eu sempre andei com amigos que eram usuários e eu sempre dizia para minha mãe, não, mas eu não gosto, É. não gosto. E a minha mãe dizia, mas né, as más Conversações. as más corrompem os bons conversações costumes. corrompem os bons costumes e tal. Tanto que uma vez que eu estava sozinho foi onde eu quis provar
a droga e aí comecei. Então, basicamente foi isso. E tive as perdas financeiras, né? A gente Que perde faz muita parte do coisa, processo. Eu não dormi à noite. Mas eu acho que o pior, a perda maior que tem é da dignidade, né? Ah, sem Dignidade. dúvida. Dignidade vai embora, né? Exatamente. Porque a Sem droga, ela dúvida. tira a dignidade do ser humano, né? É. Exatamente. O ser humano se torna ser um... É, porque vê o ponto que ele chegou, quer dizer, não era nem por questões financeiras, né? Ele fazia né? bita de cigarro no chão porque tinha vontade. Pois Então, é. é disso que se trata. A dignidade, ela E é pessoa importante perde, né? enfatizar aqui também que alguns dizem assim, mas é porque você não teve o cuidado dos pais, você foi um filho que não teve a parte paterna, materna, carinho, amor e tudo isso. Eu tive tudo isso. Puxa. Tanto meu Entendeu? pai quanto a minha mãe. Eu sou daquele que se eu encontro meu irmão na rua, beijo no rosto. Meu pai já é falecido, mas aonde eu encontrava, beijava, abraçava. Minha mãe sempre deu bastante carinho e amor. Uhum. Então, o nosso problema Não foi um problema falta familiar, de afeto, não foi problema Porque familiar. na maioria dos casos né? Exatamente. Na maioria dos casos É. é a família. Mas, ô pastor, como tratar alguém que gosta? Porque a gente que lida com bastante jovens, a gente pega muitos usuários, viciados, aquele que acha que usa por... É a moda, é um É. status. Ou, infelizmente, é um status. Mas é difícil achar um cara que ele chega assim e diga, pastor, eu gosto. Eu gosto. Esse é o Exato. problema. É igual quando a gente vai num gabinete tratar alguém. Mas eu pequei, porque o fulano... Não, sempre quer culpar o outro. né? Agora é difícil aquela pessoa que Que chega... reconhece. Eu reconheço que eu fui Pastor, lá e eu fiz porque quis eu fazer, gosto. sabia O que homem, tava né? errado e fui É. fiz. Eu tratava uma jovem, a pastora Vivi, minha esposa, e ela chorava demais. E ela dizia, eu gosto do mundo. Uhum. Eu gosto, pastor. Eu não consigo sair. Eu não consigo sair, eu não consigo. E a gente orava por ela e ela... E aí, como que você tá? Pastor, eu gosto. Aí, como tratar um dependente químico que assume? Então, eu gosto. Eu posso dizer para você, pastor, que é mais difícil É mais tratar uma difícil? pessoa dessa. É. Porque ela faz por prazer. Então, a partir do momento que a pessoa ela faz por prazer, só tem um jeito de curá-la ou libertá-la. É como diz, né? O cachorro tá com osso, ele não vai soltar o osso. Você tem que mostrar o filé. Sim. Para ele soltar o osso, ele tem Tem que mostrar tem o que, filé. você tem que mostrar algo que seja melhor do que aquilo que ele acredita que está seja- fazendo bem para O ele. que vocês pensam sobre reprogramação de crenças? Ressignificação. Você apagar aquela imagem. Não estou falando de regressão. Não, Né? Sim, sim. Que antes tinha uns encontros aí que era Volta lá na tua infância. Aí era temido por todo mundo. É. Não, mas lá você. Nossa, não, mas eu tô falando assim. Uma reprogramação de crença. Seria mais Então, ou menos isso? Eu experimentei isso. Hum. Inclusive, eu me lembro que eu cheguei na igreja depois de muita recusa, né? Eu fui assim meio que desgostoso, mas fui. E quando é que eu fui para a igreja? Foi justamente quando eu olhei ao meu redor, meu entorno, eu tinha perdido já 2 motocicletas, carro, saúde, Meu Deus. pudor. Eu só não tinha perdido a vida. Sim. Então, foi onde eu falei para mim, tá bom, vai, me leva aí na sua igreja. Vou lá ver o que E eu me acontece. lembro que eu sofria de muita insônia, o usuário de cocaína praticamente não dorme. E eu tinha um problema, hoje eu entendo que era espiritual, porque eu via sombras, eu via vultos, eu escutava e eu olhava, não tinha ninguém. Não era só o efeito da droga. Não. Exatamente. Só que é muito difícil, desculpa, mãe, interromper você, mas eu acho que é muito difícil para quem não conhece o mundo espiritual entender Consegui enxergar que, isso. assim, nós entendemos perfeitamente que existem, né, as reações de quem usa droga, Sim. isso é As absolutamente as alucinações devido ao efeito entorpecente. Tá tudo muito certo. Tem um efeito no cérebro. Só que o mundo espiritual existe, pastor. O mundo espiritual existe e a as gente- pessoas desconhecem isso. É. As pessoas não querem. As pessoas, inclusive, nós estamos vivendo uma fase, eu queria até expor isso antes dele, para linkar o que ele está falando.
a gente está vivendo uma fase muito difícil no evangelho, porque até dentro da igreja nós estamos desacreditados em muitos aspectos. Não sei se o senhor está entendendo o que eu estou falando. Entendo, sim. Então, assim, tudo nós levamos... porque é o psicológico, que existe, não estou desconsiderando, Sim, não. sim. Existe e tem que ser Então, tratado. tirando a importância do mundo espiritual. Existe. Anulando. Então, Anulando assim, isso. no caso do meu esposo, inclusive experiências que eu tive também, porque eu também fui usuária de drogas, assim, existe o efeito da droga, mas eu tive experiências do mundo espiritual, e é o que ele está falando, de ver vulto, de ver sombra. Então, assim, tudo se associa só ao psiquiátrico, ao psicológico, e nem sempre é assim, né? E é como tudo, é como a dengue, o Covid, existem sintomas que você vai diagnosticar a doença Isso. através dos sintomas. Mas tem E no mundo sintomas que espiritual, transcendem. exato, aos e no sintomas mundo físicos. espiritual também Existem você igual, né? consegue diagnosticar quando uma pessoa ela está Sim. com sintomas de que existe um mal na vida dela. Então, eu sofria com tudo isso e eu me lembro que aí quando eu fui na igreja, então, pela primeira vez, eu sofria de sinusite crônica, eu não podia olhar para os lados, de tanta dor que eu tinha, eu tinha gastrite crônica, e eu me lembro que eu fui na reunião, e aí o pastor começou a fazer a oração, e a minha mãe fez assim, ó. Mãe. É mãe, coisa de mãe, né? É mãe, né? Ela falou, você não tem dor de cabeça, rapaz? Põe a mão na cabeça. Eu falei, deixa eu. Aí eu fiquei meio constrangido ali. Na hora eu coloquei a mão aqui e o pastor começou a orar. Acabou a oração. Não tinha dor. Aquela dor sumiu. Eu me lembro que eu olhei pro alto assim e falei, ué. E era uma dor severa, assim, E diária. aquilo me chamou a atenção. Crônica, né? E isso foi numa sexta-feira. E aí, de sexta para sábado, que eu não dormia, eu dormia igual uma pedra. Meu Deus. Então, no sábado, eu falei pra minha mãe, alguma coisa aconteceu comigo. Não é Outro possível. aqui, né? Não é possível. Porque eu era daquele, pastor e Mateus, que eu deitava e já acordava cansado. Isso acontece com muita gente. A gente atende muitos casos assim. E naquele sábado eu acordei descansado, que parecia, como dizia você, umas férias de 4 meses, entendeu? Exatamente. E aí foi onde eu falei pra minha mãe, eu quero voltar no domingo. E nessa que eu voltei no domingo, fazem hoje 27 anos. Ai, que benção. Glória a Deus. Né? E eu não consigo mais Viver sem Jesus. Graças a Deus, foi uma Ficar graça maravilhosa, né? ter essa comunhão com Deus. Bom, isso que eu estou dizendo, não sei como é que a gente está de tempo, mas A gente é tenta parte da comprimir, minha... porque a história é longa, né? Ainda tem Isso as é parte missões. do meu encontro com Deus, da minha cura, minha libertação, né? E cheguei, claro, na igreja, meu nome estava no Banco Serasa, Banco Central, no SPC, endividado. Todo lugar legal estava desempregado. escrito lá. Exato. Luiz Paulo. Eu me lembro que eu cheguei na igreja de chinelo. Então, bom, foi assim que eu cheguei, né? E retomando aqui na pergunta do pastor, né? O que Como tratar uma pessoa Como que tratar? gosta? Então, no meu caso, pastor, eu acho que foi pior, né? Eu tive que perder tudo que eu tinha. Eu só não perdi a vida. Porque Só sobrou a vida, né? eu tive acidentes de várias formas. Eu tenho cicatriz na perna, na cabeça. Arranquei o retrovisor do carro na cabeça. E tudo por causa de estar drogado. Tive o prejuízo financeiro. Eu só não peguei uma AIDS porque Deus teve misericórdia de mim, porque eu era descabeçado. E, enfim. Então, e quando eu cheguei na igreja, eu vejo que Deus me apresentou a graça dele. Então, foi aonde eu me lembro que eu já estava indo na igreja e eu era bem incrédulo também, assim, meio orgulhoso e tal. Então o pastor falava e eu ficava, sabe, aquela coisa assim... Medindo. Medindo, Quer dizer, o sujeito tá no fundo do poço, É. tá vendendo mas tá o arrogante, almoço né? pra Esse é um sério jantar. problema, Tá hein? com banco. E é o famoso, né, o nariz empinado. Então, eu me lembro que aí
eu até fui conversar com o pastor e o pastor falou assim, olha, se você quer mudar de vida, você vai ter que obedecer a palavra de Deus. E na minha ignorância eu falei, pô, pastor, eu sou homem, eu gosto de mulher, não tem como. Eu ainda falei assim, eu deixei a cocaína, eu deixo as drogas, mas mulher não dá, né, pastor? Aí o pastor olhou pra minha cara e falou assim, ó, já que tu é homem, então casa. Meu Deus. Quero ver o homem mesmo. Se tu é homem, então casa. Aí eu falei, caramba, esse pastor aí... Só que aquilo ficou na minha cabeça, porque ele falou pro meu bem. Claro. Tanto que hoje eu oro por ele, onde ele estiver, que Deus o guarde e o abençoe. E é importante, por isso que eu vejo importante um programa com esse, né? MetaLife é tão abençoado, porque... E traz essa informação, eu acho que de uma forma mais jovial, porque Sim. o que acontece com os jovens, pastor, é que eles olham para nós e eles já rotulam, né? Ah, porque é pastor, ah, porque é crente, ah, porque é conservador, Ele como acha se que nós ser nascemos conservador... Antiquado. como se ser conservador fosse xingamento, Sim. né? Eu acho que tudo que é conservado é melhor, né? Então, assim, o que acontece é que as pessoas já rotulam. Por isso que eu falei a princípio que a gente não pode julgar o livro pela capa. As pessoas não conhecem a nossa história e nós temos propriedade para falar e para ensinar porque a gente já viveu na pele. Então, se você já tem uma pessoa que teve uma experiência, né, e a experiência com drogas, todo mundo sabe que é a pior possível. Exatamente. É a pior possível. Então, não tem segredo, se você né? já tem uma experiência de pessoas que já passaram por isso, né, e não foram felizes e tiveram perdas, por que você, jovem, vai insistir? Não é? E quando a gente fala de igreja, a gente fala de comunhão, a gente fala de alegria, a gente fala, né, de um ambiente de fé. A gente não está falando de pessoas fanáticas, né, que deixam a sua vida como se fosse... as pessoas rotulam a gente, né, o cristão, o crente evangélico, como chamam por aí, né, como se a gente não tivesse vida, né? A gente não pode ir para uma praia, a gente não pode fazer nada. Na verdade, quem tem vida somos nós, não Porque é? não somos escravos, né? Não somos Exato. escravos. Eu me né? lembro que uma das... Eu tive férias de 4 meses, É. né? Olha que muito maravilha, Olha só, né? é de causar inveja, né? Eu quero repetir, isso Né? é muito possível. Eu me lembro que eu tinha aversão também de vir à igreja evangélica. Eu dizia assim, não, eu não vou poder ver uma televisão, se eu virar crente eu não vou poder usar um boné, não vou poder jogar um futebol, enfim, aquela coisa que É um mau testemunho. de que às vezes- sistema Preconceito, religioso. é. Porque É. naquela época também isso era muito batido em cima, né? É. O Exato. pastor pregava muito contra Sim, isso, tinha né? umas igrejas Tinha, assim É, mesmo. é. que não podia jogar um futebol, não podia Você, pôr uma você bermuda. põe reconhecia um camiseta. crente pela saia que usava e o cabelo sim. comprido e acabou. Hoje não, hoje... Apesar que hoje tem um pessoal que tá meio escancarando, Não, né? Hoje tem é. um pessoal que tá indo pro outro lado, né? Esse Mas- é o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Também, né? Antigamente Hoje tá você- muito liberal, Mas né? a Você moçada é descobria- muito desequilibrada mesmo, perdão. É. Muito desequilibrada mesmo, porque eu acho que assim, Jesus é um ponto de equilíbrio, Com certeza. Totalmente. Por que a gente tem que ser Nitan Sol e Nitan Nitan Luna? Luna. Por favor, né? Vamos no meio. Exatamente. No meio, não precisa ser. E eu acho que isso é muito importante, o que ele está falando. Eu acho que principalmente no quesito mulher. Eu, como pastora, a gente vê muito escândalo com relação a nós mesmos, mulheres, né? Eu acho que o comportamento da mulher cristã, ele tem sim que ser diferenciado. Né? Ele não precisa ser fanatizado, não é isso. É não ordem é e decência. ordem e Exatamente, decência, Sim, né? sim. No comportamento, no falar, sim. no tratar o outro e nas vestimentas também, né? A gente não está falando aqui que você não pode isso, não pode aquilo, mas eu acho que é um mínimo do bom senso, até mesmo para frequentar uma igreja, né? Já que a igreja é um ambiente de fé, já que a igreja é um ambiente familiar, né? E todos Então- os lugares também, né, pastora? E eu acho Porque- que é uma questão de educação. E de elegância, de porque o sujeito elegância, bota uma roupa que não dá. Né? Assim, Não poxa convém, vida, não dá nem pra você entendeu? sair do seu quarto desse jeito, você coloca. Entendeu? É o que o pastor falou inicialmente, né? O pudor é o mínimo da educação, não é? Mínimo, é o básico. Então as pessoas associam, né, o crente com
com essa questão de que a gente não pode nada, mas na verdade nós é que somos livres. Eu me né? lembro que antes, hoje já não tanto, mas antes, quando você falava assim, olha, eu sou evangélico, eu sou crente. Ah, então é ignorante, então é burro, então é Fanático, analfabeto. Sinônimo de burrice. É uma pessoa indouta. Já hoje não, hoje você vê que a medicina já crê com mais intensidade na fé. Claro. Né? Então, esse paradigma já foi, digamos que, né, quebrado. Graças a Deus, né? Uhum. E então é isso e muito mais, né? Isso aí é só, ó, a gente tem o livro aqui, isso é só as primeiras 3 folhas do livro. Ah, meu Deus. A gente vai falar mais sobre esse Né? livro. Tinha uma pergunta no meio antes. Não, Então, só para finalizar aqui, né, pastor? Sim. Então, para uma pessoa que gosta que usa usuário porque tem prazer, a pessoa ela tem que ter o entendimento de que o que ela está fazendo está sendo nocivo para a sua vida, ainda que lhe cause prazer. Para a vida, para a família, para a esposa, como- filhos, pai, mãe. É como um jogador de pôquer, pessoas que são viciadas em roleta, em tudo isso. Quer dizer, é prazeroso, eu gosto. Sim, mas o teu salário todinho está ficando ali. Você está complicando os seus boletos, suas contas, seus compromissos, sua casa, sua família, seus filhos. É a Por causa velha de jogo. história de não viver pelo que sente. Eu acho que é nisso que se resume. Entendeu? Exatamente. Porque- Que hoje em dia o importante é ser feliz. Claro. Aí eu acho- você... E claro, você acho que é no uma- jogo, na droga, a sensação é Eu maravilhosa. Se acho fosse que- ruim, ninguém entrava. Né? É a frase Exato. mais enganosa que É a a gente porta está do mundo, vivendo. né? Claro. Larga. O que importa é ser feliz, tá? Mas eu vou ser feliz às custas do quê? E de quem? Eu vou sacrificar minha família? Eu vou sacrificar os meus filhos, né? Eu vou ser feliz às custas do quê? Qual é o preço a pagar a ser feliz? E que né? felicidade é Que essa, né? felicidade é essa? Não é Sim. que te faz mal, que faz você ter lapsos de quase morte, né? De ver vulto, de ver sombra, de destruir a sua família, de ver sua mãe chorando. Então eu acho que a gente tem que realmente repensar nos nossos valores, né? E eu acredito que o seu público aqui deve ser um público grande para jovens também. Sim. E os que estão me ouvindo, colocar a mão na consciência, né? E ver o que realmente vale a pena, não é? E deixa eu Exatamente. fazer um adendo importante aqui Por também. favor. Não só o público jovem que Uhum. estão aqui nos acompanhando, mas os adultos, os pais. Uhum. Porque quem chegou na igreja primeiro foi a minha mãe. E ela me convidava para vir à igreja e eu dizia que ela era a careta da história, que era perda de tempo eu estar na igreja. Como quem disse, o que a igreja tem para me oferecer? Essa é a mentalidade das pessoas, que é a cegueira espiritual do mundo. E graças a Deus que a minha mãe foi lá e continuou perseverando. Perseverou. Inclusive, o meu próprio pai, na época, porque as pessoas querem que Deus faça milagre da noite pro dia, né? Sim. Não, as pessoas não querem milagre, as pessoas querem mágica. É. Mágica. Exatamente. Deus faz milagre, não faz Infelizmente. mágica. Então, a minha mãe, ela teve que ter uma constância, uma perseverança de ir na igreja. A ponto de uma certa vez, a minha mãe saiu do culto, chegou em casa e ela encontra eu drogado, vomitando lá no quarto. E aí o meu pai fala assim para ela, tá vendo? Esse aí não tem mais jeito, não. Olha a importância do cuidado, Dos pais, né? dos pais com as palavras e com a visão deles. Porque, por exemplo, meu pai falou para mim, não, esse aí não tem mais jeito. Só que a minha mãe não absorveu isso. Ela falou, não, Não Tem pode sim. desacreditar, o entendeu? meu da filho vai ser um homem de família, do Deus. filho. Eu me lembro que eu saía, a minha mãe colocava a mão na minha cabeça, me abençoava, me Belezinha. abraçava, falava assim, meu filho, que Jesus te acompanhe. E a sua mãe Então- orava com quem na igreja? Não, isso aí é a parte 2. Com quem que a sua mãe orava na igreja? Ih, pastor, pode falar? Pode falar. Pode Eu mesmo? acho que tem. Pode Há mesmo? dicas aí. Bom, já que ela tá provocando, quero ver se ela vai confessar aqui em público. Vai confessar. Se começou, vai Que o confessar. dia que ela me viu, ela ficou apaixonada Claro. por Ele mim. gosta dessa parte. né? Porque a minha mãe ia na igreja e levava a minha peça de roupa e ela já era obreira na igreja. Olha só. Assim, Ela já era obreira na igreja. E aí a minha mãe dizia pra ela, é bom você contar essa parte, né? É. Que a minha mãe falava pra ele assim, poxa, meu filho só sai com mulher
né, perdida. Eu gostaria que ele saísse com uma mulher de Deus, da Aham. igreja. Fala aí você melhor. E ele Fala conta aí, isso mulher com de Deus da muito- igreja. É, a mulher de Deus da igreja. Não, brincadeiras à parte, na verdade a mãe dele vinha com a peça de roupa dele, né? E ele fala, você viu foto, você gostou da minha foto. Eu nunca vi foto dele, entendeu? Era roupa mesmo. Era roupa, com amor, como eu faço até hoje, por qualquer alma que chegue à igreja. Como eu fiz para ele, eu fiz para muitos outros, né? Mas o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos, não é? Eu vim de uma vida triste também no mundo e me uni a uma pessoa que teve uma vida semelhante. E a partir daí, né, nós somos uma bomba para o inferno hoje para ganhar almas Glória para o a reino de Deus. Deus. Com né? Glória a certeza. Deus. E a mãe dele vinha, ai, Bianca, obreira, ora comigo. Ela tinha um probleminha no joelho também, eu ungia o joelho dela, fazia orações. E ela falava, ela contava os casos do filho. Eu falava, olha, Dona Maria, Deus vai honrar a sua fé, né? É uma questão de tempo. Deus vai transformar essa situação, porque ela chorava muito, ela sofria muito, né, em ver o filho daquela situação. E ela falava, hoje ele chegou em casa com uma moça assim, com uma coisa assim. Eu falava, senhora, não se preocupa, Deus vai dar uma mulher de Deus para o seu filho, né? E mal sabia que Deus estava preparando o tinha caminho, preparado. né? Sem nenhuma intenção. Não, foi sem nenhuma sem intenção até segundas então, de intenções verdade. nenhuma. Mas Segurando aí, a camiseta assim, é. Deus vai dar. Oh, meu Deus, traz Pra ele logo ele. pra mim. É. E nesse meio tempo, então, eu fui para Campinas e me formei em comissária de bordo, estudei lá. E quando eu retornei, ele já estava na obra, como colaborador, contribuindo ali, né? Só que eu não sabia que ele era ele. Puxa, O que dono da legal. camiseta. O Que dono da legal. camiseta, né? E aí nós tivemos uma vigília uma certa vez numa cidade próxima, não me lembro onde era, não sei se São José ou São Paulo. E aí eu vi ele se despedindo da mãe dele, dando um beijo. Eu falei, ué, esse moço é aquele moço que eu orava? Eu perguntei para ela, eu falei, Dona Maria, esse é o seu filho que nós orávamos, né? Ela falou, ele agora está aqui colaborando na obra de Deus. E nós fomos conversando daqui até São Paulo e não Pronto. terminamos de conversar Conversa ainda. vai, conversa vem. 26 Continuamos a Casamos. conversa há Que 26 legal, hein? anos, Que né? beleza É. isso, de verdade. Isso Isso é milagre Isso mesmo. é né? milagre. Que história É. bonita, hein? Lindo. É. E o Senhor Jesus, ele tem o poder, né, pastor, transformador, ainda que as pessoas acreditem que não há solução, não é? Nós estamos contando aqui resumidamente, né, tudo aquilo, por favor, amor, tudo aquilo que está aqui, né, esse aqui é o nosso primeiro livro, que é Onde Abundou as Trevas, Superabundou a Luz, aqui é a representação das mãos de Satanás querendo nos tragar, eu e minha família, mas o poder da cruz foi Que maior, legal. né? Então, a gente conta, eu particularmente conto toda a minha história de sofrimento, né, com o meu pai, de violência doméstica. Esse livro é uma autobiografia. É uma né? autobiografia, a minha história, né, Uhum. junto com a história dele. Mas eu chamo a atenção para esse livro porque esse livro tem transformado a vida de muita, muita gente, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que não tem mais vida. E todo o meu sofrimento hoje, eu posso tratar mulheres que sofreram como eu sofri, como a minha mãe sofreu, né? E é por isso que lá na igreja nós temos um trabalho tão complexo com as mulheres, né, da igreja, trazendo cura, mostrando para elas o valor que elas têm, não é? Porque às vezes muitas delas, como eu, escutaram a vida inteira, olha, você é feia, você não vai ser ninguém na vida, você não é capaz de nada. E isso causa feridas na gente irreversíveis se a gente não conhece o Senhor Sim, Jesus, sim. né? Tratamentos com médicos são de suma importância, mas existem feridas que são na alma e que remédio nenhum pode trazer a solução para aquilo, né? Então, hoje eu faço esse trabalho com as mulheres na nossa igreja de cura, de autoconhecimento, né, de valorização pessoal, porque quando a gente passa na pele, eu acredito que a gente tem mais propriedade, não Com é? certeza. Para falar com o outro e mostrar, olha, para você tem jeito. Existe uma Teve solução. jeito para mim. Teve uma solução para mim. Eu sofri, eu apanhei, eu vi violência na minha vida durante a vida inteira. Mas existe um Deus que pode transformar Glória todas a as Amém. coisas, Isso é lindo. né? Isso é lindo mesmo. Que testemunho bonito, hein? Dos Olha, dois, a gente já né? tá maravilhoso. Testemunho até aqui, bonito muito dos lindo dois. mesmo. E pastora, quando Deus te chamou,
eu perguntei aquela hora sobre ser numa fase boa. Uhum. As pessoas têm a impressão de que Deus sempre nos chama na hora ruim. E não é. A gente vê que quando Pedro ele faz a pesca pesca. maravilhosa É, lá, ele passa por um momento de frustração, prosperidade mas depois. quando chega a prosperidade, que tudo vai dar certo, Abundância, É. agora eu vou desfrutar. ele fala, cara, agora eu vou até tirar férias. É, 4 4 meses. É, Eu agora vou vender tudo isso aqui, Tive vou que pagar voltar. tudo que está atrasado. vou resolveu o problema dele. resolver o problema da vida dele. E aí Jesus diz para ele largar tudo para ser pescadores de homens. A gente- Abraão também, né, pastor? Pois é. Imagina Abraão, a vida inteira em obediência, em sacrifício para com Deus. O sonho dele era ter o filho. Ele tinha tudo. Uma vez que nasce o seu filho Isaac, já ele desfrutando ali na De adolescência do filho, Deus vem, Abraão, Abraão. Tá feliz. Eu não quero nem vaca, em outras palavras, não quero Ismael, eu quero o Isaac. teu Isaac, É. a quem você mais ama. E aí a Poxa gente vida. vê que quando Abraão chega a um certo ponto, ele questiona Deus, né? Uhum. Ele fala, Deus, tudo que o Senhor prometeu, cumpriu. Menos o filho. E tudo que eu tenho vai ficar pro Pra quem? mordomo É, lá. pra quem? Eu não tenho descendência. E aí, quando ele faz aquela questão toda, aquela precipitação lá, nasce Ismael, a gente vê que quando Deus pede Isaac, Ismael, ele foi, Abraão que foi e fez. Isaac foi Deus que deu. Uhum. Deus nunca dá aquilo que a gente não está disposto a entregar. Exatamente, É pastor. verdade. E isso é importante, é bem profundo. Eu falar de Abraão é Mas outro vamos podcast. falar de Abraão. Sim. Porque você veja que dá até uma conotação. Eu já ouvi pessoas falando assim, poxa, mas que Deus é esse? Deus dá e depois pede de volta? Como é que é isso? Parece que Deus gosta, como é que fala? É que gosta de fazer a pessoa sofrer. Só que não. Tanto que quando Abraão vai fazer o seu sacrifício, Deus brada e fala assim, ó, não machuque o garoto. Sim. Agora eu sei, olha só, depois de uma vida inteira de sacrifício, de obediência, de fidelidade, de disciplina, agora eu sei que tu me amas porque não me negaste o teu filho. Aí a gente percebe que Deus não queria Isaac, ele queria Abraão. Exatamente. Na É o verdade, pai da fé Em mesmo, quem né? Deus estava de olho Era em Abraão. era em Abraão. Agora, pastor e Mateus e todos os televidentes, olha, pense comigo, uma pergunta. Deus tinha dado tudo para Abraão. Ele era rico, ele tinha esposa, ele tinha vigor, ele tinha família, ele tinha tudo. E Deus já não tendo mais o que dar a Abraão, pela obediência dele de fazer o sacrifício de Isaac, o que Deus deu para ele? O céu. O seio de Abraão. Exatamente, Tanto né? que quando uma pessoa morre, né, você Seio de vai para o Abraão. seio Pro de seio Abraão. de Então Abraão. tem um registro lá que o céu pertence, tem um dono. É. Seio de E Abraão. Jesus Cristo É uma usa, coisa usa, muito, inclusive, Pois é. Né, ó, até arrepiante. essa expressão para falar, né, do rico e o Lázaro, se não me engano. Exatamente. Seio de Ele Abraão. estava no seio de Seio de Abraão, Abraão. já no descanso, né? Exato. Virou sinônimo de descanso, de maravilha mesmo. Exatamente. E Deus É uma cumpriu, graça né? absurda. Tudo que ele havia falado. Tudo. Então, quando Deus te chamou no melhor momento, a gente aprende, a gente entende que o chamado é universal. Nós somos chamados para ser filho. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, nós somos chamados para ser filho. A vocação, ela vem a partir do momento que você descobre que você é filho, né? Exato. Eu aprendi da seguinte maneira, quando você se posiciona, o seu propósito te alcança. Na sua vocação te alcança. Mas é difícil ter a sensibilidade para ouvir e A voz de entender a Deus. voz de Deus. E se desprender, né? Porque ouvir, pastor, a gente ouve. Quantas vezes Deus fala? Quem aqui nunca Deus falou algo para você? Deus, eu acho que é o diabo falando comigo. Está repreendido em nome de Ou Jesus. senão depois eu faço. Mas é por Depois eu isso vou. a Dá mais um importância tempo, né? do discernimento espiritual. Sim.
E isso é uma problemática que nós estamos vivendo nos tempos de hoje também. Sim. Muitos são os que pensam, né? Porque isso é um braço do candelabro, né? O discernimento Sim, espiritual. Então, quem tem o discernimento, bom, se eu tenho discernimento, eu sei discernir o que é o diabo falando comigo, como bem disse o senhor, e o que é Deus falando comigo, né? Então, quando que a gente tem o discernimento espiritual? Quando a gente está perto de Deus, não é? Quando a gente se achega a Deus. Nutrindo o espírito. Né? Nutrindo o espírito, né? Ele Exatamente. fala claramente com a sua voz suave, com a sua voz de amor, né? E não é fácil também, né? Porque Assim, a senhora tinha um bom salário. sim. Tinha uma vida É estável. uma vida, na verdade, a vida de comissária de bordo é uma vida de luxo, não Sim, é? Porque sim. eu Hotéis. conheci... A né? nossa lua de mel, posso falar ou não? Claro. A nossa lua de mel, pô, a gente foi pra Argentina, Para Porto de Galinhas. fomos pra Porto de Galinha, eu me lembro que eu até fizemos o pouso, nunca esqueço daquela cena. Como ela trabalhava, então a gente tinha esse direito, né, que a empresa cedia, Uhum. e aí nós fizemos o pouso, o comandante, ele deixou eu pousar junto com eles dentro da cabine. Que Maravilhoso, legal. legal Porto de isso. Galinhas. Que Imagina. legal, imagem, cara, aquela que coisa, com privilégio. câmera lenta, Sensacional, pastor, aquela é. coisa assim. Isso Olha, é um privilégio. É um É, privilégio. Mas aí foi chamada para viver pela fé ou tinha como se manter? Olha, inicialmente foi basicamente pela fé. Porque quando fomos nós- provados, né? fomos- Tivemos que é, deixar tudo. na verdade, nós já tínhamos uma estabilidade Sim. financeira, eu já tinha meu apartamento e tínhamos A casa, o carro, o nosso a carro, tinha uma moto, tínhamos uma lanchonete, Hum. né? Essa lanchonete a gente servia lanches, hambúrguer, sucos, né? Hum. E Deus falou assim, olha, me dá seu Isaac, agora você vai me servir, né? No altar. E pastor e Mateus, eu nunca tive essa pretensão eu sempre quis servir a Deus. Eu nunca tive pretensão de ser esposa de pastor, de ser pastora, de ser missionária, de ter o título, porque eu acho que isso é na verdade supérfluo, né? E, inclusive é um tema que eu gosto de abordar, porque quantas são as pessoas que ficam tão preocupadas com o título de pastora? Sim. Tá bom, então, se para você te incomoda o meu título de pastora, tá bom, eu sou missionária, mas eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Claro. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, Sim. as pessoas às vezes se preocupam com o que não tem que se preocupar. O que importa, de fato, é o serviço, é o servir, é o se Amor ao entregar. próximo, né? Então, quando eu recebi esse chamado de Deus, e o chamado, pastor, é uma coisa muito pessoal. Não tem como as pessoas dizerem que não foi de Deus, que foi de Deus, que foi o diabo. Quem sabe, quem recebeu o chamado, sabe que foi chamado por Deus, porque como uma pessoa que estuda durante a vida inteira para ser algo, para ter uma vida, né, confortável, luxuosa, podemos dizer, Sim. porque hora eu estava em Paris, hora eu estava em Roma, hora eu estava, né? Então, que pessoa não quer uma vida dessa? E eu me lembro né? que a sua família ficou furiosa. O meu pai Falaram, é um é, absurdo, acharam que eu tava com absurdo. problema psicológico, Sim. né, e não tal. deve ser fácil para entender. né? Para entender, e assim, eu já tinha essa problemática com o pai violento. Então, assim, somatizou, né? Porque, poxa vida, você não entende, você vai deixar tudo, né? E nesse então, eu peguei tudo que eu tinha, depositei no altar do Senhor, falei, agora eu estou nas suas mãos. E aí, nós fomos chamados, né? O primeiro país que nós fomos em missões, nós fomos para México. o México. Ficamos 4 anos no México. Meu Deus. México é um país maravilhoso. Eu amo los mexicanos, que acá me escuchan. São pessoas incríveis, são pessoas muito simples, mas de um coração muito generoso e muito serviçal. Eles são pessoas, é um povo assim que sempre está disposto a servir. E esse serviço que eu digo não é só o povo da igreja, não. O povo no geral, não é? Ficamos, então, 4 anos, que não foi fácil. Ali nós passamos fome, passamos necessidade, porque nossa ajuda de custo nesse então não tinha como cobrir as nossas necessidades. Vocês né? foram enviados por uma igreja. Fomos enviados na época por uma sim, igreja, sim. por uma denominação.
E nesse então, a nossa E ali a ajuda igreja estava começando estava também. começando. Era E aí a muito ajuda de custo precário. não cobria os não gastos. cobria os gastos. E eu adoeci, né? Peguei intoxicação alimentar no México, Sim. quase morri mesmo. Meu Deus. Então, é o que eu falei a princípio, né? As pessoas romantizam o Missões. ministério e as missões, mas quem está disposto a fazer missões realmente Tem que renunciar. tem que renunciar. Sim. É uma renúncia, não é? Com certeza. E nesse então ficamos 4 anos no México, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz ali amizade que até hoje Que legal. nós temos, que falam conosco até hoje, Hum. e pessoas maravilhosas. Depois dos 4 anos no México, nós ficamos 2 anos nos Estados Unidos. Fomos para os Estados Unidos. Quando caiu o World Trade Center, Quando caiu Meu o Deus, World Trade nós vimos Center, tudo olho nu. a Meu olho- Deus. Foi a nossa catastrófico. igreja Estavam em missões estávamos também. em Dramático, missões né? e Sim. tínhamos uma igreja que estava na época Hum. conosco em Manhattan. Então a gente Sim. teve a oportunidade de ver a olho nu Pertinho. e né? ajudar todas aquelas Nossa, pessoas. Foi uma imagino. experiência assim, não digo traumática, porque Hum. nós temos o Senhor Jesus, né? Sim. Mas uma experiência, uma bagagem de vida. Sim. E aí, pastor, Vocês pegaram todo aquele desespero. Né? Sim. aí, pastor e Mateus, a gente aprende que Deus, quando tem o controle da nossa vida, a gente não tem com o que se preocupar, de fato. Porque experiências na nossa igreja de pessoas que chegavam e falavam assim, olha, o meu despertador não tocou Naquele dia não tocou. naquele dia. Olha, Ilha, que Naquele- trabalhava E aí lá. não chegou lá no Entendeu? prédio. Aí não chegou a tempo. A outra parou na né? farmácia para comprar um band-aid Puxa para vida. colocar na bolha do Milagres e pé. milagres, e aí né? desabou Entendeu? tudo. Então é o que eu Meu falo, Deus às do vezes a gente quer ter o controle de tudo, todo o tempo, E E não a dá, né? e a gente tem que entender que é Deus que está no Acaba controle de passando na tudo. frente né? dos propósitos de Sim, Deus. É. sim. Até um atraso é milagre. É milagroso porque na nossa salva a vida. É, né? minha mãe sempre diz isso, né? Né? Às vezes a gente perde o caminho, perde a hora. Ela fala, fica tranquilo que tem livramento de Deus. Amém. Exatamente. Amém, pastor. Eu creio nisso Tem. fielmente. Com certeza. Depois dos 2 anos nos Estados Unidos, nós ficamos 12 anos na Colômbia. Na Argentina. Na Argentina, Argentina. perdão. 12 anos na Argentina. Nos nacionalizamos argentinos pelo tempo, Olha né? só, são cidadãos Con los argentinos. hermanos. Sim. Los queremos mucho. Que legal, E eles são gente. os queridos também, né? Cada um com as suas questões, cada país com a sua problemática, né? E com a sua situação Espiritualmente falando, qual é o mais difícil, mais complexo? espiritualmente. Unidos. Estados É, Unidos, com Estados Unidos certeza. foi o É. mais difícil? Com certeza, porque lá as pessoas têm tudo, não é? As Lá pessoas o pobre tem dinheiro. as pessoas têm uma vida O muito pobre confortável. passa bem, né? É. Lá quem come McDonald's é mendigo. É. Entendeu? Sem, né, Sim, sem Sim, mas merecer, é baratinho, Mas lá é né? $1. É. Então, uma vez eu fui lá no McDonald's e tinha uma fila de mendigo. Eu falei, será que tá gratuito? Que é diferente Não, da é nossa que- cultura. Da Eles nossa podem realidade. pagar Aqui o aquilo, McDonald's né? são R$40 É e isso é mesmo. $1. Então, lá eu me lembro que eu estava evangelizando, né, na rua, e eu encontrei uma bicicleta dessas de corrida, Caloi 10, novinha, nunca esqueço, escrita assim, ó, leva-me totalmente grátis. Poxa. E ninguém levava. É porque lá vê Aqui que você tranca com cadeado, É. eles eu arrebentam não tudo sei e se levam. leva vocês, embora. não sei se A vocês já bicicleta. tiveram a oportunidade de ver, tem canais, inclusive no YouTube, de pessoas que vivem fazem- do lixo Sim, eu dos já As vi. Estados pessoas Unidos. Eu montam já as vi. casas dela com É. o melhor, Com lixo. Pelo sendo lixo, lixo né? do É americano. impressionante, Sim. gente, é impressionante. Então, por causa disso, né, as pessoas não querem Jesus na sua casa, apesar, né, de ser um país cristão, apesar E evangélico, e inclusive. né? evangélico, Mas são os é, famosos não praticantes. Sim. é outra realidade. Eles têm esse fenômeno, É. né? Os evangélicos não esse praticantes. né? fenômeno, exatamente. Sim. E depois, então, ficamos mais 2 anos na Colômbia, Meu Deus. onde nasceu meu filho. Nasceu um meu colombianinho. o amor da mamãe. E É. aí, depois, a gente já tá veinho. Voltaram pro Brasil. Voltamos pro Brasil, pro filho ficar um pouco com a mãe. E temos o nosso ministério atualmente, há 8 anos, em Guaratinguetá. Que E bênção. vocês são muito bem-vindos lá quando quiserem. Nós iremos Será um conhecer. prazer. Nós Será um iremos lá prazer. conhecer, cultuar Com você. muitas lutas também, né? Porque Sim. Satanás não brinca em serviço, não é? Claro. Mas sempre vencendo para a honra e glória do Senhor É. Jesus. E na Argentina, como que é a igreja evangélica lá?
Ó, nesses países em geral, América Central, América do Sul, digamos que é um povo virgem no sentido da malícia espiritual que nós vivemos aqui no Brasil. Sim, entendo. Posso dizer aqui para o senhor como pastor, o senhor tem experiência, nesses 8 anos aqui no Brasil, eu vejo que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, existe um crescimento, né? Mas é bem mais lento do que lá fora. Eu acho que o povo aqui está muito escandalizado com muita coisa. Exato. Entende? Sim. Né? Por exemplo, Traumas, né? lá Eu acho que escândalos. Escândalos. Entendeu, Matheus? Assim, É. de forma geral. Uhum. Eu acho que não só com que diz respeito a nós, pastores mesmo, eu acho que a gente tem que entender que a gente escandalizou muita é muito gente. roubo, muito adultério, Sim. Mas- muito escândalo. mas tão- Por outro lado, também muitos pastores feridos pela igreja. Exatamente. Muito. Tem machucado Mas dos é o que ele dois está lados, falando, né? né? É o que ele está falando. Então isso atrapalha. Lá não Atrapalha, tem isso ainda atrapalha. esse, É. né? Pelo menos São mais novos de... Então- Não tem esse vício. Então Sim, já sim, isso, tem, por né? isso que eu mencionei essa Sim. palavra que parece que são mais virgens, no sentido Sim, mais de novinhos mais mesmo, né? pureza. Sim. Eu me lembro que lá no México, enfim, a igreja crescia era um muito mínimo rápido. de trabalho. Eu mínimo, trabalhava menos e o crescia. resultado É. muito maior. mínimo assim. Em a todos gente, os aspectos, sim. as pessoas se convertiam, as pessoas recebiam elas eram a presença batizadas do com o Espírito Santo, nasciam de as novo. pessoas tinham entendeu? desejo de querer servir a Deus, Sim. fazer a obra, missões. E aqui eu vejo Já tava esfriando. Já. que a gente ensina. E olha que um culto lá na Vinde a Mim é isso aqui é um culto. Sim. Exatamente. Se vocês forem lá, vocês vão ver que isso aqui é um culto. Sim. Não é isso, Raquel? Quer Sim. dizer, é ensinamento, é meditação, é reflexão. Não tem aquela coisa de gritaria. Sim. Não, precisa, não tem Sou nada profeta. disso. Não menosprezando quem o faz, Claro, mas mas é o Sim. jeito de Cada um na vocês. sua cultura, né? Mas é Claro. o discernimento que a eu gente está sei, eu falando. entendo. Existem coisas que, na minha humilde opinião, né? Eu acho Não, que desculpe, Bianca, como- falaram pra mim já, pastor, quando eu cheguei aqui no Brasil, falaram assim, pastor Luiz Paulo, Uhum. você quer explodir a sua igreja aqui no Brasil? É muito fácil. Hum. Você tem uma facilidade muito grande. É só você anunciar que você traz revelação dos Estados internacional. Unidos, né? Pastor Pronto. que viveu Entendeu? 20 anos em vários países, fomos 4 vezes para Israel. Se você anunciar que vai trazer revelação de Vai Israel, estourar. da Espanha, da Itália, da Colômbia, de onde você esteve, vai transbordar a sua igreja. É que a gente está mais preocupado em ensinar do que impressionar o povo. Exatamente, pastor. Entendeu? Inclusive, A pastor, gente quer ensinar. eu tenho sei pessoas- muito bem como é Entendeu? isso. nós temos pessoas que agora estão nos assistindo, vocês vão ficar conhecidos também no México, na Colômbia, na Ô, glória. Argentina. É Que isso aí. maravilha. Estados Ah, Unidos. gente, só cortando o senhor, por favor, se inscreva no nosso canal e ative as notificações aí para você ficar por dentro de tudo. Exatamente. Então, fugiu o que eu ia falar aqui. Não, de estourar e... Então, aí o que acontece? Essas pessoas desses países, elas me escrevem constantemente. Essa semana eu estava falando com um casal de Portugal. Sim. Ela é mexicana, casou com um rapaz de Portugal. Amigos que a gente faz nas andanças Sim. da vida. É, Sim. no ministério. Sim. E eles querem que a gente abra igreja lá. Na Argentina, no México, na Colômbia. E eles falam assim, pastor, tem até o galpão aqui, é só o senhor vir para cá. Só que, aí entra o cuidado, porque o que a gente preza é justamente a genuinidade da palavra. Eu sei. É ensinar Então mesmo. isso torna o trabalho mais lento, A gente mais consegue difícil. perceber isso em vocês. É. O desejo de ensinar o correto. Sim. Uhum. A gente consegue perceber Amém, pastor. Na amém. presença de vocês. Isso é uma Amém, benção. glória a Deus. Isso isso. é uma benção. De verdade. Porque vocês sabem, a gente aprende a impressionar o povo. Ah, com Sim. certeza. Se a gente quiser, a gente consegue. Claro. Tem, né? tem muitas Com certeza. pessoas que pregadores hoje que estão zero de Deus, mas eles fazem chover dentro da igreja. Sim. Mágica sabem Entendeu? de tudo, né? Sim. Eu E o pior sei. de tudo, o mais triste, pastor, é que
O povo O gosta, povo na busca isso. na sua grande maioria. Isso é causa uma lamentável. É tristeza. lamentável. Isso é lamentável. Por exemplo, um programa desse, uma live dessa aqui. Poxa, Edifica, era para ter né? milhões de pessoas assistindo, porque isso edifica a vida das pessoas. Pois é. Mas né? mas E às vezes Mas você a vê, gente não não tá vou nem entrar em fazendo. detalhe, mas às vezes a gente vê algumas lives que você olha e tem milhões de Tem. pessoas e é uma coisa que a gente Dá fica vergonha. assustado. E é Dá assustador. vergonha É, alheia, dá né? Não vergonha sei se alheia. vocês Não é têm. Demais, o Não é sarrafo tá lá possível. embaixo. Você, É. você horrível. sente E tá vergonha. bombando. E tem assim, quando você olha ali no olhinho, tem milhões de Tem, pessoas tem. assistindo. E de repente você dá um conteúdo onde você ensina as pessoas a refletir, onde você ensina. Não, as pessoas não querem. As pessoas querem revelação. As Não pessoas... impressiona, né? Então, E a mas maior é revelação é a Bíblia. É a palavra não, de Deus. é a única, né? Né? É Porque- a única. Nesse Entendeu? tempo que vocês estão falando aqui, assim, a quantidade de milagres mesmo, Uhum. que vocês já contaram aqui, Se for é assim, notar, é pra edificar pra Ah, sempre a vida das pessoas. Uhum. Mas a moçada busca outra coisa. Sim. A Busca o moçada barulho. quer, Sim. Busca, eu quero um grito, eu quero um jogo de luz. E outra coisa, quando é que o meu carrão vai chegar? Quando é que... Poxa, É. vocês Então- saíram disso Então. pra de fato a fé, né? Uhum. Porque o que impressiona é que a gente quer uma igreja, muitas vezes, que Uhum. tenha 5 quilômetros de comprimento por 5 centímetros de fundura. É isso. Entende? Uhum. Fala E às tudo. vezes a gente tem Rasa. rasíssima. Poxa, mas o meu problema é esse. Não, mas isso aí, sabe o que quer? Você não quer carro? Mas essa Vamos orar pra você melhorar a conta bancária. É uma Mas, igreja Mateus, que incha, é a ela geração, não cresce. a geração Nutella evangélica. Tem as belíssima, Nutella né? também. Tem o É. raiz, tem o Nutella em tudo. É. Entendeu? Sim. É a casa que foi edificada na areia. É. Só que vai vir a onda. E aí Entendeu? passa por um problema, passa por uma tribulação e não sustenta, Não tem como. né? Eu não quero entrar nesse assunto agora para não virar um outro podcast, mas só para dar Mas um... periga virar, né? Periga, a gente já falou da Não, parte já 2. vai ter a 2. Periga virar. Pensando na 3. Vocês deviam, pra- vocês deviam ser ruins, aí a gente não chamava de novo, mas vocês não quiseram Um acertar. prazer. Para dar um Obrigada. spoiler, né? Por exemplo, a gente entende sobre a medicina, a gente sabe que a depressão é uma doença psicossomática, né? Que a psique está ligado com a alma, o somático com o Claro. corpo e tal. E existe tratamento científico, tudo isso. Mas hoje em dia você veja que as pessoas banalizaram a parte espiritual, porque existe uma raiz espiritual muito grande, que é justamente por isso, pelo fato dos cristãos hoje não ter a base espiritual, que é a palavra, É isso. a genuína palavra, né, vive uma fé emotiva de tantas luzes, tantas, né, atrações e distrações, que quando a pessoa toma um tapa espiritual, digamos assim, ela cai em depressão facilmente, aquela fé fervorosa desaparece da noite para o dia. Desmonta. Porque é uma fé Entendeu? que precisa todo tempo É de uma, sensorial. de uma emoção. É aqui, E ó, a fé, ela é sólida e em determinados momentos ela é até bruta, Sim. não é? Então, Você vê que os homens de Deus foram forjados no deserto. não É é? no deserto. Jesus Cristo foi para o deserto. Abraão, Moisés, o povo, Jacó. É no deserto que Deus se E a gente manifesta. não está José. falando, né, que a tecnologia, de repente, não é necessária na igreja. Não é disso. não é- Não é, eu entendo. isso que a Claro gente está que falando. não. A gente é super a favor. Eu acho que Usa como atrativo e chega lá e palavra. E palavra. Exato. Entendeu? Entendeu? A pessoa- eu não sou contra também. Você pode pôr um jogo de luz, uma máquina de É. fumaça, pode pôr o que você quiser. Isso. Não, A pessoa vem por aquilo. Tem muita gente que vai pela estrutura. Legal, chegou lá, evangelho, É. Bíblia, Bíblia. Isso. palavra. Exatamente. Entendeu? Porque as pessoas, elas têm que ser preparadas para a vida. É Com isso mesmo, certeza. pastor. Vocês são pais. Você prepara o seu filho para vencer sempre? Exato. Filho, você vai ganhar em todo tempo. Não. Você nunca Como vai é que perder. lida com Exatamente. Você é mais que Não, vencedor. não é. É falar pra ele, "Fiel, Hoje eu falei isso com ele. É. O que o Não pastor, é sempre o pastor que você Reco vence, veio aqui? é. Não, se vocês puxarem um outro episódio lá, o pastor Reco veio, ele falou algo interessante. Ele falou: eu ia jogar futebol no videogame com meu filho, eu metia 8-0, 10-0 nele. Ele saía chorando. Às vezes a mãe falava, deixa ele ganhar. Não, ele Não. tem que aprender. Lógico. Exato. Ele tem Eu que falo Até isso a pro meu filho. frustração. É, Mas é Hoje claro, os jovens, é. eles não querem se frustrar. É. Não tem frustrações. Não tem. E aí a gente tá. Aí tá E nascendo. pior que uma não é gera- só os jovens, né?
E tá Não, às nascendo vezes uma tem uns geração jovens de fraca, 55, entendeu? 60. É que nem eu contei outro dia aqui. Por exemplo, você tá numa igreja. Você tá a vida inteira lá ouvindo. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você vai prosperar, você vai ficar rico. Daqui a pouco a empresa do cara abre falência. Olha o colapso que o cara entra. Exato. Aí o cara fala assim, eu tô há 10 anos ouvindo. Ele Nasceu desacredita pra dar de Deus. certo, nasceu pra Ó, vencer. eu ouvi, que eu sou o cara. Por que a minha empresa tá falindo? Uhum. Entendeu? Além de pobre, agora eu tô pecador porque quebrou Por minha quê? empresa. Por quê? Porque o que que acontece? Se ele chegar pro pastor, o que que o pastor vai dizer? É o diabo, alguma coisa está fazendo errado. É. Né? Aí culpa o diabo. É igual a história. E isso é real. Uma irmã me contou que o pastor pregava que não pode tomar remédio. Você tem que deixar Natural. Deus te curar, porque eles não tomam remédio. Legal. Aí acabou o culto, o irmão é revendedor de medicamentos. Ficou familiar, né? O irmão é revendedor de Jesus. medicamentos. Daí o pastor chegou e falou: irmão, você não consegue um remedinho mais barato para minha mãe? O pastor que estava pregando. Daí a irmã na hora. Que, pastor? O que o senhor quer? Querendo tá vendo? remédio? Olha Remédio? só, a O hipocrisia. que Tá está vendo? acontecendo? Totalmente. Então quer dizer que a mãe do Hipocrisia. senhor não tem fé? É. Quer dizer É que o isso. diabo... Aí vem os escândalos. Mas é isso que a gente Isso está É o falando. fariseu. É, Pois isso é, E é arrebenta. por É isso isso que que vem os mata. escândalos. Mas isso, pastor, não é só com remédio. Isso é com muitas É, outras com muitas coisas. outras coisas, é. Entendeu? Então a gente tem que ser transparente. Com E a certeza. gente, pastor, nós temos que sim ter o cajado na mão, o espírito de liderança, né, da santidade, que o Claro. povo nos vê de uma forma diferente, mas a gente tem que nós Somos somos humanos humanos. também. Né? As Sim. pessoas têm que entender que a gente também tem as Lucas nossas era médico, as né? nossas crises, né? Pois Que, é. assim como todos os profetas Cada tiveram, um que a gente no precisa seu quadrado, de né? oração, que a gente Exatamente. precisa estar aos pés de Jesus e que a gente tem nosso momento Elias também de raiva, de, Raiva, né, choro, de tristeza. choro. Eu Não, costumo tem dia que a gente dizer não quer nem assim, sair ó, da cama. lá na igreja é assim, ó, é o pastor Moisés, que é a mansidão em pessoa, e a pastora Elias, né? A pastora Elias é um, né? Então, Mas É o um Moisés pouco- não dá uma varada na rocha de pouco vez mais em bravo. quando. dá, Moisés, com certeza, entendeu? Moisés não acha umas pedras aí pra... Pá. É. Né? Foi que eu vim falando com A você hoje, terra né? de vez em quando abre, traga uns quantos e depois fecha de novo. Exatamente. Porque, gente, tem vez que o pastor local, ele fica desesperado, né? Porque ele vê que, eu não sei, em Guaratinguetá, não sei como que é. Lá não tem. Não, O lá não quê? tem. Vale. Tudo Tremembé que é tem. ruim lá não tem. Mas o que que eu percebo? Tremembé também não, tá? Não, Tá vendo aqui em Taubaté. Taubaté tem. Taubaté O tem. que eu percebo? Você fala A no púlpito, chega B no povo. Lá é pior que isso. Aí você fala, é igual o WhatsApp. Você manda um áudio no WhatsApp ou um texto, o cara lê. Não gostei do jeito que você falou, mas não falei nada demais. Não, porque você não gosta de mim. Mas sabe o que é isso, pastor? Isso é cidade de interior. Mano. E eu digo porque, assim, nós temos muitos amigos. E nós estamos mais no interior do que Tremembé, hein? Verdade, Tremembé tá vocês mais estão próximo pra dentro, é. de São José, São Exato, Paulo. é. Agora, então, nós E- vamos fazer uma intercessão profética para nossa cidade. Amém! Nós vamos ter uma cidade no interior com a mentalidade de capital. Aleluia, amém! Amém. Eu É, acho que então. Tremembé é a capital do mundo, tá certo? O mundo nasceu em Tremembé. Mas Então, olha, é que fique isso. claro, a gente não tá nem diminuindo, Não. nem Não, menosprezando. mas são culturas não é? diferentes. São Eu culturas, entendo. São assim experiências assim que como a a gente gente acabou de trata isso falar. É. dia a dia, normal. O senhor Nos trata Estados isso. Unidos, Assim Sim, como a gente né? acabou de México. falar do México, da Argentina, né? Sim. No México eles têm um comportamento, na Argentina tem outro, no interior tem outro, Claro. na capital tem outro, Claro, né? que Isso não é fique claro que a gente não está aqui para criticar. O interior, Nós né? tipo, você passou na Mas- cidade, não tem vaga pra você parar o carro, você já xinga. Mas tá vendo antes? Era É. só charrete andando aqui. né? É. Então, assim, isso eu acho que é uma cultura de mentalidade de interior, né? E igreja, como o senhor falou, igreja de bairro, igreja de cidade pequena, eu acredito que o senhor também tem, de repente, essa dificuldade, essa Sim. problemática. Então vamos começar outro podcast. é. Imagine Maria quando ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus, sendo ela uma garota, Exatamente. numa cidadezinha Meu Jesus. menor que 300 Tremembé, 300 menor que a pessoas. nossa. Era uma vilinha, né? 300 Segundo os pessoas, estudos, uma umas vila, 300 pessoas numa vila. Meu Deus. Imagine o bafafá né? do que não falaram dela. Meu. Essa aí, Essa
tá Essa pagando família- de santa, família fala ficou que é maldita virgem e tá na grávida. cidade. Mas Guará, Exato, Guará entendeu? tem quantos mil habitantes? 130, 130, Ah, então é aproximadamente. maior do que a nossa É. querida Tremembé. Tremembé É. não tá com 1 milhão já de cabeça de E- gado? Tremembé tá com 50 mil. E o que eu gostaria de Sim, por complementar, favor. Matheus, é assim, não, eu acho que a gente tem que estar mais perto do povo, sabe? Não misturado. Tem que haver, sim, uma diferença, né? No sentido, diferença que eu me refiro é o pregador, é o pastor, são as ovelhas, existe uma hierarquia, até porque no reino de Deus é assim, não é? Mas eu acho que quanto mais a gente se mostra muito perfeito, sabe? O dono da O verdade. dono da verdade, as pessoas, elas estão doentes. Jesus se aproximava dos doentes, se aproximava das pessoas para curar as pessoas, não é? Jesus, ele não tinha essa separação com o leproso, não é? Então eu acho que eu tenho medo de gente que mostra muita santidade, sou muito sincera. 2. Tenho medo. 3. Ai, porque eu sou muito perfeito. Ai, meu Deus, entendeu? eu Fuja corro. dele, né? Nossa, eu sou Fuja tão dele. pecadora. Eu já corro desses. Entendeu? É o Aquele que fariseu e o pensa publicano. que É. está de pé, né? O que Eu pensa tenho estar de medo, pé. né? É. A É porque gente, sempre é um pensamento mesmo só, né? Porque a gente É. sempre, diante de Deus, é joelho. né? Não é Só que de no pé. podcast nós já pecamos umas 15 vezes. É. Ou mais, né? Mais, Ou mais, né? Então, faz eu parte acho da que gente. cara. a gente ser dependente do Senhor, que naturalmente a nossa santidade ou a nossa comunhão, ela vai transparecer. Sim. Você não precisa forçar uma Não. barra, não é? Porque eu acho que a autoridade você não impõe, você adquire É, com seu você testemunho, com a conquista. sua É isso. vida, É não é? respeito, E né? por mais que existam inúmeras pessoas que te critiquem, que falem mal, que não sabem sua história, que te rejeitem, Deus é quem nos justifica. Então, tá tudo bem, não é? Faz parte. Faz parte do ministério de Jesus, faz parte do ministério de Paulo, faz parte do nosso ministério. Sim. Porque você tá ali em exposição, você dá a sua cara a tapa e você não vai agradar todo mundo. Não é assim? E a gente tem que entender que as pessoas fazem escolhas nas suas vidas, né? E as pessoas, elas normalmente, a gente tem uma tendência a falar do outro, não é? De acordo com o que a gente vê exteriormente, não é? Então, eu acho que a gente... De preconceito mesmo. né? E a gente, como pregadora, a gente está exposto a tudo isso e tá tudo bem. E se você não quer me ter como pastora, tá tudo bem, mas eu tenho um rebanho me esperando e tá tudo É bem. direito, né? É direito. Não A é? gente conversava sobre isso. Conversava. Eu acho que quem tava lá ouvindo contou pra ela. O quê? Tinha um. Não. Não, a gente tava falando, antes de entrar, a gente tava falando sobre isso, É. inclusive. Exatamente a mesma Exatamente conversa. O isso. Espírito Santo é Que a gente maravilhoso. tá tendo né? agora O Espírito aqui, Santo tá é vendo? Nós ficamos maravilhoso. uma meia hora Uma falando meia sobre hora, isso. é. Ah, Da questão da humanidade, de ser. Na questão de verdade relacionamentos, a questão de a pessoa não nos querer como pastor, não, e tá tudo bem. mas, pastor, Faz as pessoas parte. fazem escolhas, né? Faz parte do Sim. processo. Então, eu parte. acredito que o senhor, quando nos viu inicialmente, fosse, nossa, né? Não imagina que a gente passou Tudo isso. por essa história. Porque as pessoas estão acostumadas a rotular. É isso mesmo. Só que isso, o que vai mudar? Em nós, nada, porque a gente segue fazendo o que está fazendo. Não é? É ela que vai fazer a escolha dela, né? De ter os bons olhos, de andar na justiça, porque a gente, como cristão, a gente tem que fazer julgamentos justos. Claro. Foi isso que Jesus nos ensinou. Claro. Né? Tá uma modinha aí ai, não julgue para não ser julgado. Não, peraí. Tem duas partes que fala do julgar. Você não pode julgar quando você não conhece. Você não pode julgar quando você não entende do assunto, quando você não conhece os dois lados. Mas quando você conhece os dois lados da história, Jesus disse para a gente fazer ali o nosso julgamento justo, Que entra o equilibrado, discernimento, né? discernimento, né? Para julgar aquilo que é bom e é mal. Com certeza. Não é? Então, quanto a nós, pastor, que temos a nossa igreja em cidades pequenas, de interior e de bairro, nós vamos sofrer retaliações, não é? Às vezes de pessoas que
aprenderam diferente, né? Eu acho que a gente que teve a oportunidade de ir para outros países, querendo ou não que somos melhores e nem piores, mas você acaba adquirindo uma amplitude, Claro, não é? com certeza. De Experiência, conhecimento, de de currículo. experiência, de currículo, Amplia a sua de visão. raciocínio. Isso não quer dizer Entendo. que somos melhores, porque eu acho que a gente aprende Sim. com o outro todos os dias, não é? Sim. Mas aquela que de repente não teve a mesma oportunidade, ela conhece só aquilo que a gente conhece, que ela conhece, né? Então, por exemplo, o senhor falou que o senhor sofre retaliação também a respeito de julgamento, né? Ou já sempre sofreu. já passamos por isso, A gente né? também. Então, por exemplo, as pessoas não entendem que a gente teve uma vida antes, né? De estarmos hoje com a vida que temos, né? Hoje a gente tem um carro um pouco melhor. E às vezes a pessoa fala, tem um carro, esse carro tá roubando, hein? Tá roubando porque tem esse carro. E se tá com um carrinho mais velho, é o diabo, tá em Mas se a pecado. pessoa, Não mas prosperou, isso, Deus né? pesou a mão, Não tem né? Deus, Não é. tem, é? Entendeu? Então, Ninguém tá bem nesse a bem. gente não vai agradar gregos e troianos o tempo todo. É aquela e história, tá a senhora tudo pode estar bem, só não pode estar melhor que eu. Exato. Entendeu? É isso aí. né? E a ponto da gente escutar, olha, eu só vou acreditar que vocês são pastores de verdade quando vocês venderem esse carro importado de vocês andarem de bicicleta, Jesus Cristo, pra que isso? não é? Não Mas tem é o que eu tô bicicleta na falando. academia? Mas é o que eu tô Pra falando, fazer? a pessoa é só aquilo que ela conhece. Eu entendo. Ela só conhece A me- a me- aquilo. o cérebro, Mas a se mente você for ali em São Paulo, você vê A pregadores realidade é outra. que tem, né? Claro. Helicóptero, entendo. um exemplo. Sim. Né? Então eu tô falando isso porque como pastora, o ministério não é fácil. Não. Quando você tem um chamado verdadeiro, não Sim. um chamado para você fazer aquele ministério um cabide de emprego. Quando você é pastor e não mercenário. É Exatamente. isso, não fazer Porque daquele tem lugar pastor e um mercenário. cabide de emprego. Sim. Você vai sofrer retaliações, você vai sofrer julgamentos e tá tudo bem. Se você tem uma meta, se você tem um propósito, Cumpra ele, né? cumpra. É como a excelência, Sulamita, vai entendeu? tudo bem. E vai tudo bem, exatamente. Vai tudo bem, entendeu? E acho que, inclusive, é o seguinte, a recompensa, Ah, sim. vocês já sabem qual é. Exatamente. O serviço está feito, né? Nossa. Não, e a recompensa, Mateus? Tem recompensa maior? A gente já A tá, paz, né? Vocês já estão no céu, a gente. gente tá caminhando naquele aprendizado que a gente recebe do apóstolo Paulo, né? Enquanto eu vivo para Cristo. Na hora que eu morrer, eu tô no lucro. Já ganhei. Né? Já- O jogo tá E ganho. sabe o que, Mateus? É a paz que excede todo o entendimento. Sim, Você tá entendendo? com certeza. Quando a gente de fato está cumprindo o propósito para que Deus nos chamou, existe uma paz que excede todo o entendimento, mesmo diante de circunstâncias Mesmo adversas. sendo apedrejado como Estevão, Sim. ele viu Jesus Ele de viu pé. Jesus Jesus de ficou de pé, pé não é? Em pra seu receber trono, ele. Não, né? Vem, meu misericórdia, filho. cara. Né? Pelo amor Então, de quem Deus. somos Hein, nós? pastor? Não Olha, é? A Nossa gente- vida é boa. Não é? Perto do que eles Perto de passaram. tudo que eles viveram, Sim. não é? É só Sadraque, andar na Mesaque, né? justiça, né? Tragédia, Daniel. a Bíblia é rica em tragédias É. e fins. Eu acho que a gente tem que ser mais agradecido. Eu agradeço a gratidão. Deus todos os dias, Amém. sabe? Pela minha vida, pela infinita graça e misericórdia de eu poder acordar e ter pessoas para cuidar. Não é porque é um privilégio, Sim, não é? Eu é me privilégio. sinto, pastor, Eu privilegiada É privilégio. de ter pessoas para cuidar. O encerramento da Não nossa é? conversa foi eu dizendo isso, né? É. É privilégio. Louvado verdade, seja foi o Deus. encerramento da Amém. conversa. Amém. Louvado Diz seja pra Deus. ele, nós Muito somos... bonito essa Jesus disse, né? essa Eu confirmação. vos Amém. escolhi. De Não verdade. foram Amém. vocês que me eu escolheram. vos escolhi. Sim. Eu vos escolhi. É uma escolha dele. Então, Né? É isso. somos privilegiados. Eu tô vendo outro livro na mesa. É. Não falamos dele. Fala, pastora, sobre o livro, Por favor. Então, esse é a autobiografia que vem com. Aonde com- nós com- encontramos esse livro? Pode pra nós entrar em comprarmos? contato na nossa página, né, Tá. do Instagram. Vai aparecer a Não. página aqui, Gu? Vai, né? Manda uma Porque eu mensagem. quero comprar um desse. Tá hein? quente. Ah, não, mas a rapaz. do senhor tá aqui presente Ô, já. Aí. Já trouxe Aí presente, sim. já. Só tem que fazer a Que dedicatória. bom. A Benção, caneta me sinto honrado. tá na mão. Azul caneta azul, É. azul caneta. É Vai ter que ser isso bico. mesmo.
É bique. É bique? É bique. Ah, então tá bom. É de direito, então. Fique à vontade. É direitíssimo. É direitíssimo. Eu sou essa. destro, tá Ah, tá bom, tá bom. Fica tranquilo. Bem É da de direita, né, É Bem? da direita, é da direita. Da minha direita. E aí, E o outro livro, E como é esse o aqui, título dele? Aprendendo a Amar em 5 minutos. Meu Deus, Uau! só pelo título já Né? dá pra saber. E aí a gente fala, como assim aprender a amar em 5 minutos se a gente demora toda uma vida Pois para é. aprender a amar, não é? Exato. Que Aprendendo a desafio amar é esse, é né? um desafio, é uma proposta de um devocional diário, não é? Aqui, cada dia você lê 5 minutos. Veja que a Que leitura legal. é simples, Puxa, que tá bênção. vendo? Sim. É pequenininha. Embaixo tem ali onde você faz as suas anotações, não é? E a gente descobriu, né, num estudo feito na Inglaterra, que para você conseguir mudar de vida, seja naquilo que você queira fazer, ou ser um atleta, não é? Ou mudar o seu comportamento de alimentação, você precisa durante 3 meses, 90 dias, você durante 5 minutos pelo menos, você aplicar aquela Exercitar. regra para sua vida. Então, Que no legal. caso da ginástica, você Sim. faz a ginástica. 3 aí, meses, pelo menos. Da 3 meses, alimentação. e essa é a Dia. proposta, né? São 90 São dicas. pequenas doses. São Isso. exatamente, são pequenas doses. Esse é o último dia. Que Então são legal. 3 meses e Tem que um espaço aí para Legal anotação. isso. tem espaço mesmo. para anotação e no final tem os filmes que também a gente sugere o casal assistir. Puxa, que legal, Tem hein? receita de bolo, receita de tudo, tem os nossos Olha. canais aqui. Então é um livro bem completo e é um devocional que você pode fazer sozinho, você pode fazer você com a sua esposa, você com o seu namorado, né, Raquel? Raquel tá fazendo com o namorado dela. Que Que legal, maravilha. Raquel. E tem assim um pouco de tudo. Você aprende a amar o seu cônjuge, você aprende a amar a sua família e você aprende a amar você mesmo, Que ótimo. que é o Puxa, mais que lindo. importante, Lindo né? isso. Essa é a proposta e a gente fez com muito carinho. Já Ah, gostamos imagino. demais. Que bom, que bom. De tudo. Eu só tô triste com uma coisa, cara. Acabou o programa. Só me Entristeceu, resta bateu uma agradecer. tristeza no meu coração Meu agora. Deus. Porque tá chegando a hora de dar tchau. Pois é. E Mas não valeu. falamos nem um terço do que Não tem pra falamos. falar. É. Eu tentei, me desculpa até se a gente falou um pouquinho Não, rápido, mas pastora, para tentar resumir, Nós né? estamos aqui para ouvir um pouquinho, vocês. né? É Aqui que a história é longa. Nossa, mas olha, tem um comentário aqui, olha. Que culto maravilhoso. Amém. Eu acho que vocês conhecem. Luiz Gustavo Pires dos Santos. Da Eduarda. Da Duda. Sim. O projeto abraço. Aprendendo a Amar restaurou meu casamento. Olha e que vem bacana. nos Ai, ajudando amém. cada dia mais. Amém. Ai, Louvado que seja benção. Deus. Aí amém. tem Amém. muitos outros comentários aqui. Eu não vou conseguir ler todos agora. Mas tem a Silvana Reis. Peraí, deixa eu achar ela aqui de novo. Pastor Paulo, quando o senhor for para Guará, me leva também. Essa é lá da nossa igreja. Vamos lá, Silvana. Vamos para lá Silvana. fazer uma visita pra gente, que a gente quer visitar vocês aqui também. Vamos sim. E Essa é aí uma tem maravilha. muitos outros comentários. André Mateus, pastores da nossa igreja cristã, vinde a mim. Lohane Cunha, boa noite a todos, meus pastores. Honra em tê-los na minha vida. Que lindo. Tem muito aqui, gente. Depois vocês leem lá. Vou Que ler. legal. Depois Sim. os pastores vão ler, vão responder vocês. É porque isso tá bom? renova também a nossa fé, Sim. não é? E olha, Isso é motivo só, de grande É alegria, né? só comentário positivo. Então, você que está aí com a gente, que já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, deixa seu comentário aqui. A pastora depois vai assistir com o pastor E vamos respondê-lo. e vai responder todos os comentários de vocês. Gente, que testemunho maravilhoso, hein? Amém, pastor. Glória a Nós Deus, agradecemos pela oportunidade de Que levar a Deus palavra. maravilhoso, né? A Que... Gente, que nós estávamos agradece. falando aquela hora de pregadores aqui. Uma vez eu fui pregar, eu não lembro se foi na nossa igreja mesmo, não lembro. Sei que eu preguei e penso que eu saí triste do altar, cara. Porque penso naquele dia que eu fui mal. Meu Deus, aquele dia que... Mas por quê, pastor? Não sei, eu não consegui pregar. É. Tentei de toda forma pregar, não foi. E eu saí, eu falei, cara, eu não fui chamado para ser pregador. Só martelou o dedo. gente. Só martelei o dedo aquele dia. Eu pensando com os meus miolos, né? Falei, eu não sou chamado para ser pregador. Aí Deus falou comigo,
quem disse que eu preciso da sua performance para falar ou para Amém. fazer alguma Com coisa? certeza, pastor. E aí, no meio do caminho do altar até a porta, pelo menos 5 pessoas veio falar comigo. Pastor, que palavra maravilhosa. Olha só. Meu Deus, Deus falou comigo. Né? Pastor, mudou minha vida. Naquele dia, tranquilizou meu coração. Amém, pastor. Porque eu entendo hoje, eu não preciso performar Não, para que Deus faça alguma amém. coisa. Nós somos meros instrumentos, É deixar o vasos, Espírito né? Santo. E a nossa conduzir. preocupação hoje não é impressionar, agradar Amém, ninguém. amém. É transmitir o recado. Amém. É E o que subir, vem da sinceridade Sim. é a força maior É. essa. é saber que eu, por exemplo, quando é o dia de escala minha na nossa igreja, ou eu sou convidado para ministrar fora, Deus fala comigo. E eu sei que eu vou lá para Amém. entregar algo que Deus falou. Amém, pastor. Então, independente, eu sempre falo, olha gente, se você vai aplaudir, se você vai chorar, se você vai bater palma, você vai a levantar ou palavra vai está sendo embora, anunciada. isso é com você, com Deus, mas o que eu vim fazer, eu vou fazer. Há um mês mais ou menos atrás, eu fui chamado para ministrar no Conselho de Pastores de Caraguá. Uhum. O pastor Edivaldo, que já esteve aqui, e o culto era na igreja do apóstolo Fabrício e a apóstola Alessandra, que são meus amigos, já tiveram aqui também. E aí ele me chamou, senhor, prego. Sexta-feira, 3 horas da manhã, eu comecei a passar mal. Eu comi uma comida num lugar que eu não era acostumado a comer, Uhum. e virou meu estômago de perna pro ar. 3 horas da manhã, eu passando mal, muito mal, muito mal. E aí, eu tinha que estar 8h30 lá. Eu queria estar 8h30 em Caraguá. O relógio despertou 6 horas, eu não aguentei levantar. 6h30, 6:45 eu levantei. Ruim demais. Ruim ao extremo, ao extremo, ao extremo. E aí eu levantei, tomei banho, troquei de roupa. Falei, Vi, vamos, a gente vai. Ela, nossa, mas está muito ruim. Eu falei, não, a gente vai. Eu com ânsia de vômito, com azia, com náusea, esquisito. Aí quando deu umas 7h30, mais ou menos, o casal de pastores junto comigo, chegou, eles iam comigo. Vamos. Gente, eu estava jogado no sofá. Pastor, tô passando mal, cara. Ora aí, ora por mim. Ele orou por mim e eu passando mal. Deu uns 15 minutos, eu melhorei um pouquinho. Dou partida no meu carro, acabou a bateria. Ó, A pastora Grazi, pastor, será que é pra gente ir? Falei, Grazi, a gente vai. A gente vai. E nisso eu não tava legal. Uhum. Tá bom então, vamos. O pastor Jefinho pegou o carro, foi, emprestou um cabo, fizemos uma transferência de carga ali, pegou meu carro. Vambora. Socamos o papo, fomos embora. Chegou lá na serra, perto de Caraguá, eu parei num rancho que tem ali, eu queria usar o banheiro. O que eu fiz? Desliguei o carro. Aí não eu pegou mais. falei, cara, já carregou. Não pegou. Meu Deus. Jefinho, arruma um cabo aí de novo. Apareceu um homem de Deus lá, sei lá de onde vem, prestou o cabo para nós. Gente, sei que eu cheguei na igreja e falei, a pastora, minha esposa Vivi, falou, será que vai dar tempo? Falei, vai, o culto vai começar 10 horas, 8h30 o café da manhã. Eu nem sabia, porque o pastor não respondia. Eu tirei como base do meu aqui. Uhum. 8h30 começa o café, 10 horas o culto. Uhum. Vai dar, Vi, vambora. Cheguei lá, beirando 10 horas, preguei, depois eu fui assistir os vídeos e os cortes. Falei, nem parecia que eu estava passando mal do jeito que eu estava. Ele que sustenta. Entendeu? É. Então, quando nós nos propomos a fazer algo, Sim, eu entendo que o propósito é muito maior do que nós. muito maior. Vai além de mim, vai além de vocês, Sim. vai além do Mateus, além da Raquel, vai além de todo... É Raquel, né? Vai além do Gu, vai além de nós. Então, Uma força muito maior, sim, não é? Olha Sim. só, o senhor estava desmaiado. Ele fala, ali né? no Os meus sofá. pensamentos pastor, não eu são como os estava seus. zero condições de ir. Posso imaginar. Zero, eu não tinha condições nenhuma de ir. Uhum. E eu fiquei preocupado, falei, como que eu vou chegar lá e como que eu vou pregar do jeito que eu tô? E foi uma bênção o culto. Amém. E acabou que eu tive que trocar a bateria lá em Caraguá, porque eu falei, toda hora fica fazendo, daqui a pouco vai dar BO no Devia carro. trocar antes de Já ir. devia ter trocado antes. Aí troquei a bateria lá, passei o dia lá, fomos na praia e foi uma Gostoso. benção. Então, Uhum. o Ué, propósito. mas o senhor vai na praia? No Eu vou na pecado, praia. Ah, Pois no é, de pecado. vez em quando meu pastor me Ah, libera. Ele Falando é um em grande praia. jogador, o apelido dele é Cielo. Meu Deus, depois do É, quê? César Cielo. Depois do quê? Teve uma vez Da falando Gripsina. em
E na praia, uma vez, eu trabalhava com informática. E aí eu estava numa igreja, congregava numa denominação, e o presbítero sabia. E o presbítero, ele sobe no altar para dar aquela famosa saudação, que a gente entende que vai de 3 a 5 minutos, mas o cara prega 30, 40 minutos. Aí ele pregou, não, porque a internet é do diabo, porque tem pornografia, porque Ué? tem não sei o quê, porque Poxa tem... vida. E batendo em mim. Não, porque tem crente que trabalha com internet, tem crente que instala a internet na casa dos outros. Meu Deus Aí- do céu. Olha. E eu lá, eu falei, meu Deus, daí acabo, ele termina a pregação dele, meu pastor me chama. Ah, o presbítero Paulinho vem que dar uma saudação. Eu vou lá, irmão. Eu descobri uma coisa. Pai do Senhor para todos, eu descobri uma coisa. Eu preciso de oração porque eu sou um agente do diabo. Porque eu instalo internet na casa dos outros. Pensa que o presbítero queria me matar dentro da igreja, mas não deu para escapar dessa, né? Então, olha a mentalidade que às mas é o que eu vezes... tô falando, Pois é. é o que a gente tá falando desde É, o princípio. exato. É isso, é isso que mentalidade, afugenta as pessoas. Entendeu? É isso, gente. Mas, gente, que MetaLife incrível. Foi hein? gostoso. Ah, pena que Tá acabou, gostoso. né, Mas cara? vamos fazer, ó. Pois Vamos é, começar vamos de marcar a novo. parte 2. Vocês vêm na parte 2? Com Sim. certeza. Então demorou. Convida que a gente vem. Tá marcado. Tá então. convidado. Tá marcado? já. Tá Pra marcado. que dia? Acabando Avisa. aqui, eu já passo a data. Tá joia. Eu tenho acesso à agenda aqui. O Vitor que faz nossa agenda, ele falou com vocês, né? Uhum, O Vitor não pôde estar aqui hoje, tá no evento lá que eu te falei. uhum. Mas nós estamos aqui. Mateus, Novamente. suas considerações finais. Só tô em regozijo hoje. Meu Deus. Tô regozijado. Eu tô muito feliz de conhecer vocês, de verdade. Feliz Prazer, mesmo, irmão. grato a Deus, porque vocês são duas pessoas muito agradáveis e eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre vocês, entendeu? Amém. Então, Amém. o que quer que vocês se proponham a fazer, façam mesmo, porque eu tenho certeza que vocês só vão sonhar os sonhos de Deus, em nome Amém, de em Jesus. nome de Amém. Jesus. E eu espero Amém. que as pessoas tenham sentido o que a gente sentiu. Sim, com Que certeza. é essa paz e essa graça tão grande no testemunho de vocês, viu? Amém. Que Deus de Louvado bondade seja acompanhe Deus. vocês Amém. todos os dias e o colombianinho também. Amém, que assim Amém. seja a todos Obrigado, nós. gente. Nós De que coração. O prazer é pelo todo convite. nosso estar aqui Amém. com vocês. Obrigado. Obrigada. Pastora, suas considerações finais, por favor. Considerações finais, pastor. É um prazer pregar o evangelho. É um prazer fazer a obra de Deus. É um privilégio ser chamada para ganhar almas, privilégio para poucos, não é? Sim. A luta é grande, as dores são muitas, mas a recompensa é muito maior, porque a paz que excede todo entendimento, né? A gente não entende por que a paz que excede todo entendimento. São tantas as flechas, são tantas as dores, são tantas as lutas, mas a paz que excede todo entendimento, mesmo em toda essa situação, nós entendemos que o nosso Deus, Ele está com a gente, Ele anda com a gente, nos dá a vitória, né? A gente na nossa caminhada, a gente vai vencendo dia a dia, porque a gente sabe que Ele está conosco. Muito obrigada, pastor, por estarmos aqui. Muito obrigada, Mateus, pela companhia. E pode chamar que a gente vem, só que tem um detalhe, a gente só vem se vocês forem lá. Combinado? Mas, mais importante, eu sempre digo, mais importante do que vocês estarem aqui, que foi extraordinário, mas é a amizade que ficou entre Com nós. certeza. Verdade. Com É certeza. algo que eu creio que vai durar para a vida inteira Amém. e vamos poder servir a Jesus juntos. Amém. Amém. Unir forças. Pastor, suas considerações finais, por favor. Olha, vocês já falaram tudo que as pessoas precisavam ouvir. Eu tenho certeza que quem está com o coração aberto, né, foram várias sementes plantadas e a terra boa vai frutificar. E esse é o nosso objetivo aqui, né? É deixar uma sementinha em cada coração. Isso é o que a gente deseja. E foi um prazer também conhecer vocês, toda a equipe aqui. Né? Vocês são abençoados. É, Gua? Tá? Amém. Que Deus continue iluminando aí o trabalho de vocês. Continuem assim também, porque é escasso. É difícil, Aí, mas né? vale a A pena. gente vê, às Sim. vezes, alguns podcasts que, enfim, tem de tudo, né? Tem. Tem de tudo. Mas isso é algo que somatiza na vida dos que querem. É isso. Então Deus abençoe a todos. Amém. O Gu não precisou nem dobrar o joelho hoje. Pronto. Funfor. Uma vez nós estávamos aqui falando sobre o diabo, falando sobre Lúcifer. Ah, é bom. Nem Esse que tema é assunto, bom. Não, por favor. Não, que assunto? Que assunto é esse? O abençoado me levanta.
Eu não sei o que ele foi mexer ali. Ah, mas a gente tem que conhecer o nosso inimigo, né? Tem que falar dele também. O abençoado levantou, eu não sei o que ele foi fazer, que ele mexeu no bichinho, caiu tudo. Eu falei, tá vendo, gente? Olha o diabo se levantando. Lembra, Gu? Foi um dos primeiros episódios, né? Derrubou. Gente, olha Derrubou só. tudo. Baruquides, Colégio Baruquides, um colégio bilíngue com princípios cristãos. Se você quiser, procura lá. Clínica de Reabilitação Gênesis. Se você tem alguém sofrendo com dependência química, Pastor Edinaldo e Douglas vai te ajudar, tá certo? Pastores, pastor e pastora e Raquel, foi uma honra recebê-los aqui. Nos sentimos felizes demais, gente. Que Meta Life incrível. As pessoas aqui estão amando. Já tem gente até pedindo a parte 2, hein? Quero a parte 2. Tá vendo? Estaremos, avisa, olha nós só. estaremos. Também quero a parte... É isso, gente. Então teremos a parte 2. Quarta-feira que vem teremos um novo episódio do Meta Life ao vivo e a cores aqui do estúdio do Tonamira às 20 horas. Você é nosso convidado. Se não se inscreveu no nosso canal, faça isso. E para a gente encerrar, eu gostaria que vocês orassem por nós, pelo Meta Life e por todos que estão nos assistindo. Com o maior prazer. Amém. Quer iniciar e eu finalizo? Por favor. Senhor nosso Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós já estamos na Sua presença. Meu Deus, para agradecer pela oportunidade de estarmos propagando o Teu reino e a Tua palavra, Senhor. Por esse canal que certamente foi o Senhor que instituiu, que falou ao coração do pastor, de todos os que estão envolvidos, de colocar a Meta Live como um canal de bênçãos para outras pessoas. Meu Pai, que esse lugar seja um lugar onde as pessoas sintam a necessidade de ouvir testemunhos, cantores, não importa a maneira com a qual o Senhor chegará ao coração dos ouvintes, mas que seja um canal de bênçãos. Meu Pai, eu peço pela vida do pastor Paulo, Senhor. Eu peço pelo Mateus, eu peço pelo Gu, eu peço por todos os envolvidos, eu peço por sua esposa, a pastora, eu peço por seus filhos. Meu Deus, que o Senhor venha de fato proteger, blindar, guardar, meu Deus, a sua casa, a sua família. Dê saúde, meu Deus, que a prosperidade, não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade completa do Senhor, a alegria, a paz, a harmonia, esteja sobre a vida de todos. Meu Deus, eu entrego esse programa nas tuas mãos, eu entrego, meu Deus, esse canal nas tuas mãos, eu entrego a igreja do pastor. Meu Deus, que o Senhor dê vida, vigor, que o Senhor dê saúde para que ele possa permanecer no chamado em que foi outorgado pelo Senhor, meu Pai. Porque nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos também, meu Pai, que é o Senhor que nos conduz. É o Senhor quem guia as nossas vidas para que possamos fazê-lo com excelência, meu Pai, e o melhor pela Tua igreja, pelo Teu povo. Meu Pai, muito obrigada mais uma vez pela linda e grata oportunidade de conhecer homens de Deus e de fé que tenho a certeza que farão parte, a partir de agora, de nossas vidas, no nome de Jesus. E eu te peço também, meu Pai, em concordância, que, em súplica, que assim como a Tua presença, ela é notória aqui conosco neste momento, aqui nessa sala, que assim seja onde há alguém orando conosco. Sim, Meu Jesus. Deus, seja o bairro, o estado, o país, aonde chega essa oração, que chega a Tua presença, consolando os corações. Meu Deus, como dizia aqui os Teus servos, né, que tudo que foi falado foram muitos milagres que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. E eu tenho certeza, meu Pai, que existem pessoas agora que estão com o coração aberto, também precisando de uma resposta, meu precisando Deus. da sua compaixão, da sua misericórdia, precisando de um milagre. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Em nome pelo de Teu Jesus. Filho,
nós suplicamos aqui, unimos a nossa fé, a nossa força em Ti, a nossa certeza, e declaramos que a bênção do Senhor chegue aonde há alguém em oração conosco. É o que eu declaro. Nós vamos agora sair daqui, mas que os Teus anjos Amém, Jesus. estejam nos 4 cantos dessa sala, como dizia, na casa do pastor, na casa do Mateus, na casa do Gustavo, da Raquel, em nossas vidas e na vida de todos que estão orando conosco. É o que nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus é Deus. maravilhoso. Amém? Bênção. Gente, quarta-feira que vem tem mais Meta Live, levando até você informações que transformam a sua vida. Um forte abraço a todos.